Bem-vindos a mais um episódio do Café Conecta. E hoje, quem é o nosso convidado especial? Temos o nosso primeiro jogador de futebol, uma vontade minha que eu já tinha, falava pra Má. E vocês vão ter que me ensinar muito sobre futebol, né? Porque eu não conheço. Vamos ensinar, mas quem vai ensinar mais pra gente é o Joel Vinícius, jogador. Hoje ele tá na Malásia, então ele vai contar um pouquinho mais da história dele pra gente. Joel, super obrigada por você ter topado esse convite, participado aqui. Com certeza a sua história vai inspirar muitas pessoas e queremos saber tudo aí da sua experiência. Mas antes de começar, vamos falar um pouco sobre o nosso patrocinador, a Bartender Store. A maior loja de utensílios de bar do Brasil. Então lá você encontra tudo o que você precisa para fazer um bom drink, para montar seu bar, seu restaurante, desde copos incríveis até destilados. E logo os cursos estão voltando. Então se você está querendo se preparar para essa área, para ser um bartender de sucesso, não perca essa volta. Ou até mesmo se você quer fazer uns drinks em casa para receber os amigos. E o mais legal é que a Bartender Store tem um aplicativo, gente. E aqui vocês conseguem receitas de várias bebidas diferentes e ainda é integrado com a loja. Então você já consegue fazer os seus pedidos. Aproveitem aí. E um recado importante. A Bartender Store é apenas o nosso primeiro patrocinador. Se você está gostando do Café Conecta e tem vontade de ajudar, de patrocinar e de trazer a sua marca aqui pra gente, manda mensagem, fala com a gente nos directs, né, nas nossas redes sociais e aqui nos comentários, porque a gente adoraria ter mais pessoas participando. Essa garrafa de café aqui tem que ter um logo de uma marca de café, né, gente? Por favor. Então, marca de café, liga pra gente, manda um DM. É nóis! Que a gente precisa de vocês. Bom, é isso aí. Agora vamos começar com o assunto sério, com a história de vida do nosso convidado. Joel. Gente, um detalhe importante. O Joel está de férias e colaborou aqui, veio aqui participar com a gente. Mas você estava de férias e você mora onde mesmo, Joel? Moro atualmente na Malásia. Meu, que história louca. Mas conta aí pra gente. Como que você chegou até a Malásia? Porque hoje as pessoas devem ver o seu Instagram e, nossa, ele tá lá na Malásia bombando. Mas como que foi aí tudo que você passou pra chegar até lá? Nossa, aí vai demorar bastante, mas vamos lá. Não, vamos lá. Estamos aqui pra isso. A história é longa. Porque eu sou daqui do Taboão da Serra, aqui próximo. Ai, que legal. Também. Eu morei lá por muitos anos. E eu comecei nas escolinhas ali que tinham do São Caetano, ali na próxima BR, ali tinha as escolinhas do São Caetano, Corinthians, tudo. E meu início foi ali, acho que com 5, 6 anos. Ali foi meu início e ali foi começando a gente quer brincar, quando é criançazinha a gente só quer brincar, quer se divertir. Eu não tinha essa expectativa de jogar, de ser um jogador, só gostava de futebol e ia brincar. E aí com 9 para 10 anos foi quando despertou isso aí pra mim. Falei, acho que isso aí é legal, acho que eu quero isso pra minha vida. E aí a gente começou a buscar clubes, né? E o meu primeiro clube foi ali no Taboão, no próprio CATS, onde ali a gente começou, porque era mais próximo, mais fácil, até pra minha mãe poder estar presente, porque meus pais são separados. E meu pai não podia estar tão presente. E aí, como eu morava com a minha mãe, era mais fácil o acesso, assim, de chegar. E aí foi onde tudo começou. A gente começou tudo ali. E graças a Deus começou a mostrar os caminhos, a direcionar, começar o pessoal a perceber que tinha qualidade. Eu comecei a crescer um pouquinho mais, que era muito magrinho, muito franzino. E o pessoal vê hoje grande, forte, mas não era magrinho. Ele é alto, gente. Forte. Forte, Tá de moletom. Mas se olha isso, você fala, ô louco. Aí o pessoal foi crescendo, foi desenvolvendo e o pessoal foi vendo que tinha possibilidade assim de deslanchar nessa carreira. E aí, Joel, como que foi assim? Você falou que dos 9 para os 10 anos que você começou a perceber que, poxa,
acho que eu quero isso. Mas você percebeu porque você via outros jogadores e achava legal a profissão? Ou porque você começou a entender de, nossa, eu sou bom nisso. Mesmo sendo tão novo, você começou a se enxergar na profissão mesmo? Foi um pouco de cada. Uhum. De assistir, de acompanhar e despertar mais a paixão pelo futebol. E nesse período da escolinha até chegar no clube, a gente via os professores comentavam que a gente acabava se Sim. destacando um pouquinho mais dos outros meninos, até pelo tamanho também, porque ali de 10 para 11 ele já começou a ter um desenvolvimento legal. E aí o pessoal falou, pô, acho que seu filho tem capacidade de entrar pelo menos nas categorias de base, porque a gente é bem diferente a escolinha, né, das categorias de base dos clubes. E muitas dessas escolinhas têm até peneiras. Eu não sei se hoje ainda se fala peneira, né, mas antigamente a gente falava peneira, tipo, os jogadores da escolinha lá, a escolinha monta um dia para levar no clube para fazer os testes e tal. E aí os treinadores falavam, os professores da escolinha falavam com a minha mãe, pô, acho que ele tem capacidade, vamos tentar. E ali foi onde a gente começou. E aí no CATS foi desenvolvendo ainda mais, foi crescendo ainda mais a vontade, a paixão. Eu falei, não, acho que é realmente isso que eu quero. Conversei com a minha mãe e falei, não, mãe, acho que é o futebol que eu quero para a minha vida. É legal. É legal você falar isso, porque o pessoal que não acompanha esse mundo, às vezes não faz ideia, né, de como que é todo o caminho do jogador até ele chegar num profissional, né? Sim. Então ele falou da peneira, para quem tá assistindo, a peneira, até para você que não conhece, é tipo assim, 100 garotos, você vai entrar por 5 minutos e você tem 5 minutos para se destacar. Mas assim, aí é todo mundo jogando e... todo imagina mundo jogando, que imagina assim, começam 11 contra 11, né? E aí 100 garotos. E aí tem... E aí é nisso que eles vão olhar, hein, velho? É nisso que eles vão olhar. Então você vai ter os seus 5 minutos. Às vezes você vai esperar 40 minutos fora, ali vendo todo mundo jogar. E os treinadores, eles têm a dinâmica, a comissão de ir trocando, de ver se já não se destaca, tira rápido. Ou então se destaca muito, também tira rápido. E assim, vocês falando, vocês são novos, né? São tipo criança fazendo isso. Gente, como que fica a cabeça quando você é tão novo e você sabe que você tem 5 minutos pra mostrar o que você sabe fazer? Que hoje a gente fala 5 minutos sabendo, mas quando você é criança da peneira, a gente quando não sabe você é criança, você leva um pouco na brincadeira, vocês acham? Não, acho que nem tanto, mas assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter dentro de campo. A gente vai pra fazer o teste. Entendi. Porque você sabe, isso que ele falou. Pra quem não sabe, como que o Rodrigo sabe tudo isso? Eu participei também dessa fase, eu cheguei até o Sub-17, então joguei futebol. Acompanhem o primeiro episódio do Café Conecta, porque ele conta essa história lá. Eu joguei até o Sub-17, né, então aí eu parei, quando eu voltei pra São Paulo, eu fui jogar futsal, e aí eu quebrei o nariz e acabei tendo o contrato rompido, aí foi aí que eu parei, um resumo bem... Então, a criança ou o adolescente não sabe disso. Ele pega a ansiedade de uma peneira. Eu vou para jogar, vou para mostrar lá meu futebol. E aí, que nem ele falou, às vezes é 100, às vezes é 200, 300 garotos que vão no... Porque as escolinhas, às vezes, elas são conveniadas com o clube. E são muitas escolinhas que tem espalhado aí por todo o Brasil. E às vezes eles marcam de todas as escolinhas irem no mesmo dia. Porque aí os avaliadores conseguem... ter aquele dia específico para fazer, porque muitas vezes o avaliador vai para outros estados, outros lugares. Então nesse dia aí é muita criança, muito jovem que vai para lá, vou ter minha oportunidade. E a gente não sabe quantas crianças vão ter lá, quantas pessoas vão ter para fazer o teste. E aí às vezes chega lá, tem 50, 100, 200. Aí você fica naquela expectativa. Aí eles montam os times, né, cada um na sua posição. Monta os 2 times e começa. Às vezes com 10 minutos ele troca, fala, gostei daquele menino, ele já tira. Já às vezes viu que o menino talvez no momento ele não tenha tanta qualidade que o clube espera, eles já trocam também para ver outro garoto da posição. E é que nem falou, às vezes você joga 5 minutos, às vezes 2, às vezes 10, às vezes 30, e você não... Que aí
São os famosos olheiros, não é? Isso. Eu acho. Não, isso eu acho. Mas eu tenho um primo, Flavinho, não sei se ele vai assistir isso, mas a minha avó assiste, é sobrinho da minha avó. Que ele jogou na seleção brasileira, mas nos júniors. Mas isso daí nos anos, acho que 80, não sei. E agora ele trabalha como olheiro, né? Não sei se ele ainda trabalha com isso, mas ele trabalhou um tempo. Então aí você fica naquela expectativa. E o primeiro clube que eu fui foi no CATS, que era perto de casa, deu pra minha mãe me levar. E aí, graças a Deus, na primeira peneira ali com a molecada, eu fui aprovado. E ali eu entrei. E você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 13, 12 para 13 anos. Em que posição você jogava? Eu entrei, já era atacante. Já era atacante. Eu comecei como volante, meia, né? Porque eu via meu irmão jogar. Eu ia assistir meu irmão jogar e eu falava, eu quero jogar na mesma posição que meu irmão. Pra mim era... a minha vontade era jogar no mesmo com meu irmão, porque eu via ele jogando, eu falava, quero ser igual ao meu irmão. E aí nas escolinhas tinha os campeonatos, aí só, não, acho que de meia não fica muito bom pra você, vamos jogar um pouquinho na outra posição. Aí joguei de volante também, tentei, aí falou, não, acho que não gostava de marcar, não gostava de correr atrás de ninguém, falei, não, acho que o seu lugar começou a ficar um pouquinho mais, acho que na frente, e aí na frente foi onde eu me achei. E assim, uma pergunta de quem não entende nada de futebol mesmo, gente. Mas é assim, é um upgrade, assim, as posições. É tipo, tem uma melhor, ou uma mais reconhecida, uma menos pior. Como que. O pior é goleiro. Isso eu já te falo que. Não, mas o goleiro, eu acho que ele tem que ter o dom, né? Muito difícil um goleiro que jogou em outras posições, né? Eu vou te falar que o goleiro. Eu acho que o futebol tem muito talento, mas eu acho que você consegue fazer um goleiro, mas você não consegue fazer um atacante. Isso. Olha, é uma frase de efeito essa. Deveria ir pros cortes. Deveria ir pros cortes. Por que isso? Porque o goleiro, ele tem muito treinamento à parte, só ele. É muita técnica, é muito tempo de bola. Isso você vai pegando, você consegue desenvolver. Então eu já vi muito goleiro que antigamente é horrível e melhora. O atacante, ele tem meio que um dom. Nasce um pouco assim, você tem que nascer meio que abençoado ali com um dom, é que nem ele falou. Porque até o goleiro, ele tem um treinador específico para ele só, que é o preparador de goleiros. Já os demais é o mesmo treinador, para atacante, para centroavante, para zagueiro, é o mesmo. Então, assim, o preparador de goleiro ele consegue dar uma atenção melhor e assim, aperfeiçoar ainda mais o goleiro. Então, é mais fácil você fazer um goleiro do que fazer um atacante. Agora, para atacante, para as demais posições, é bem mais complicado. Então, agora você me corrige aí, Joel. Mas você inicialmente pensava em jogar em outras posições, mas aí outras pessoas viram que não, você tem talento para ser atacante. Olha só, você nasceu com o dom, parabéns. Obrigado. É porque assim, até para as outras posições você tem que ter o dom. Sim. Mas aí assim, o atacante é aquele que é mais lembrado, né? Porque é o cara que faz o gol, que tá ali para definir a partida. E as demais posições, o volante, o zagueiro é mais marcação. E eles viram que eu não tinha esse talento para marcar. Falei, pô, você é alto, você tem qualidade, mas acho que para marcar não é muito a sua praia. Você não vai gostar muito de marcar, não. E para atacar já fica um pouquinho mais fácil. E você é o típico 9. Típico 9. Para você entender o que é o típico 9. É o cara que não vai nem voltar de... Tudo bem que no futebol hoje moderno já volta um pouco mais, né? Mas é o cara que é o que fica aqui, ó, na frente do gol pra receber pra a finalizar. Bola e pá. É o famoso banheiro. Olha, gente, eu vou sair desse episódio, banheiro. Eu vou poder assistir uma partida de futebol e entender o que tá acontecendo. Mas o que você falou, né, o que vocês estão falando aí de habilidades é muito legal, porque eu sempre falo muito de habilidades, né, com os meus clientes, de desenvolver habilidades. Tem habilidades que a gente consegue desenvolver e tem habilidades que a gente já nasce com elas, né? Então, é muito isso. Você pode desenvolver, né, novas habilidades para jogar em outras posições. Isso na sua vida, se você joga futebol, ou na sua vida profissional em outras áreas. Mas tem outras que são os talentos que você já nasce com eles, né?
Então é importante a gente reconhecer. E às vezes a gente não é capaz de reconhecer, mas vai ter um olheiro Sim. que vai reconhecer aquilo, né? Uma Isso. pessoa que tá vendo de fora que vai enxergar melhor. Porque às vezes quando você é novo, você não entende muito do que vai querer, né? Você Sim. fala, eu quero jogar, eu quero onde me colocar, eu vou jogar. E você não sabe, e ali o olheiro ou o treinador já vai estar ali exatamente para identificar, né? Até por tanto tempo já fazendo isso, ele já vai bater o olho e falar, não, acho que sua posição é essa aqui. Tem muitos famosos olheiros que só de ver o jogador assim andando, movimentando, ele já sabe a posição, já sabe que o jogador vai ser e assim ele consegue direcionar melhor o atleta, né? Eu nunca tive essa opção de escolha, porque eu só tinha talento para jogar no gol, então isso infelizmente eu não passei. Mas é legal porque, assim, pensando na criançada que quer crescer nisso, a gente tem que ser um pouco duro com a frase. A escolinha é muito para fazer alguma ilusão. A escolinha ilude muitos pais, porque o princípio da escolinha é mais pro pai do que pra criança, porque a criança quer jogar, mas o pai que... E poucos saem dali, entendeu? Então, poucos têm a oportunidade, poucos vão para uma peneira e, pô, você passou de primeira. Isso é super difícil. Muito. O Cafu, para você ter uma ideia, você sabe quem é o Cafu? Ah, não, eu sei. Eu sei alguns clássicos. O Cafu foi reprovado em não sei quantas Inúmeras peneiras até chegar no São Paulo. Então, Acho assim, que no São Paulo mesmo foi em torno de umas 8 ou para mais. Eu lembro disso. Persistência, né? Então, é um ponto que eu acho que é legal linkar com o futebol. Por que a gente fala, vocês estão com jogador de futebol? Tem tudo a ver, porque o jogador de futebol tem muito persistência, né? Porque tem isso que a carreira tem que ter isso. A carreira num geral. Então, qualquer profissão, qualquer né? profissão. A gente tem que persistir antes de dar certo. Sim, então a gente estava conversando até antes, né? Que da figurinha do diamante, que a imagem lá de lapidar. Pô, essa persistência ela é incrível em tudo que a gente faz. Então, às vezes, você está perto de lapidar seu diamante e você larga a marreta, né? Larga a marreta. Isso aí é verdade. E é o que eu tento passar para alguns meninos jovens que eu conheço, que é isso. A minha vida no futebol, ela nunca foi fácil, mas eu nunca desisti. A gente falou assim, pô, eu consegui passar na peneira, mas às vezes muitos que estavam lá comigo que não conseguiram, desistiram e ficaram para trás. Talvez se tivessem tentado numa próxima ou numa próxima e assim seguindo, que nem foi o caso do Cafu e de outros atletas, poderiam hoje estar jogando ou estar aí sendo vistos no futebol brasileiro ou em outros futebols aí pelo mundo. Lógico. E o legal é que o Taboão, né, ele é um clube que, bom, eu acompanho bastante porque muitos dos meus amigos jogaram no Taboão. O Taboão tem bastante gente. Então que sai de é uma lá. escola legal que saiu de lá, né? Além de você tem mais conhecidos que saíram do Taboão? Tem o Gustavo, né, o Gustavo, que hoje está na Coreia, que jogou no Corinthians. Hoje tem o Vinícius, que também foi pro Corinthians, mas hoje ele já também parou. Mas foi pro Corinthians, jogou em Portugal, jogou em outros países. Ali também no Taboão tem o Felipe. Esse Vinícius não é um Vinícius que era fortinho, que Fortinho. depois saiu numa matéria que ele tava trabalhando de porteiro? Eu não sei se provavelmente deve ser um moreninho. Moreninho não. É que ele começou nas categorias de base do São Paulo, não foi isso? Aí ele foi porque eu acho que eu joguei com esse cara no Jockey. Acho que ele foi pra Europa com a gente jogar. Isso, é ele, o Vini. O com... Vini Bass. ele, exatamente. Um abraço. O apelido dele é o Vini Bass. Ele mora no Embu agora, mas ele jogou no Taboão, a gente chegou a jogar juntos também. E ele foi pro Corinthians, foi para Portugal, teve uma carreira muito bonita também e aí optou por parar. Teve o Felipe, que também saiu na Copa São Paulo dali do Taboão, mora aqui no Taboão também. Ele jogou no Vitória da Bahia, jogou no Confiança, Sergipe, jogou em diversos clubes.
Tem o Gabriel Paulista, que também ele saiu junto com o Felipe também do CATS ali pela Copa São Paulo. E hoje, se eu não me engano, ele está no Sevilha. Legal. Se eu não me engano é Sevilha, mas ele já foi até para a seleção, Gabriel Paulista. Já jogou pela seleção principal e começou a vir no Tabuão. Jogou pelo Vitória, ele saiu do Tabuão, foi pro Vitória da Bahia, na Copa São Paulo. E aí de lá foi para fora, jogou no Arsenal. No Arsenal já jogou, foi para a seleção. Hoje ele, se eu não tiver enganado, ele está no Sevilha. Se eu não me engano, ele está no Sevilha. Tenho bastante amizade com os irmãos dele, que são mais novos, né? O Gabriel ele é mais velho. E aí os irmãos dele eu tenho amizade. Legal. Ali é um berço de ouro, um berço de talento, bastante, né? Literalmente. Nas Copas São Paulo ali que até o último ano, se eu não estiver enganado, no último ano teve o Alisson, que fez. Ele participou da Copa São Paulo ali, mas ele fez categoria de base, jogou no Corinthians, jogou no Internacional, veio pro Tabuão, jogou a Copa São Paulo, aí ele foi pro Goiás e agora ele tá jogando em Dubai. Legal. Aí, ó, ponto em comum com você. Só Fala um time de Dubai. O time do Sheik. Fala um time de Dubai pra gente. Gente, eu não sei nem os times do Brasil, quanto mais os de Dubai. Mas você percebeu no que o Joel falou? Foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá. Tá vendo que a vida do jogador de futebol não é algo fácil e não é algo um caminho reto, linear, né? Tem muito o que eu já comentei aqui, né? Daquela antiga... ela não era CEO, a Sheryl, ela acho que era COO do Facebook e da Google, que a nossa carreira, ela não é uma escada que a gente só sobe. Ela é aquele brinquedo de criança que é um trepa-trepa. Que você vai em diferentes áreas, para diferentes países, e a gente vê muito isso na trajetória de vocês. Mas agora eu tenho uma dúvida. Não quero entrar nesse quesito aí, porque eu acho que é meio complicado. Mas a seleção, você jogar na seleção brasileira, assim, você estourou na vida, é isso? Praticamente isso. A seleção brasileira, ela é o ápice, né? Uhum. Do sonho do jogador de futebol. E como que essas pessoas, elas chegam na seleção? Porque hoje, assim, vendo de fora, eu fico frustrada com as pessoas que estão na seleção. Por que as pessoas boas, né? Tipo, os bons jogadores não estão lá? Mas aí eu não quero entrar nesse mérito, melhor não. Eu te falo que tem muito a ver com dinheiro, empresário. Então tem tipo, todo um mundo por trás também, que não é só sobre o talento do jogador, mas todo um mundo comercial. O Joel pode falar a gente isso, pode falar disso, será? Pode, eu acho que pode. Então eu acho tá que bom. isso aí não só na seleção Em brasileira. todos os times. Infelizmente, isso aí é no futebol em geral. Nas bases. Nas bases é muito de forte. Base, nas categorias de base, infelizmente. Eu não posso falar da seleção porque eu nunca tive por lá, mas eu já tive experiências em outros lugares de fulano é filho de uma tal pessoa influente ou o empresário, né? Tem alguma dele coisa. É influente e aí o tal jogador tem uma prioridade melhor. Às vezes ele pode não ter uma qualidade tão boa quanto a do que está do lado, mas por ele ter alguém atrás, o famoso QI, que a gente fala que é o quem indica, e aí ele tem uma certa prioridade. Hoje na seleção eu acho que é mais difícil ter, porque a seleção já é o alto escalão, né? Então é mais complicado. Não que não tenha, não posso afirmar que não tenha, não posso também dizer que tenha, sim, mas eu acho que é mais difícil. Porém, hoje, você falou de qualidade. Estou escondendo aqui por trás do microfone. É porque a gente estava acostumado com as seleções com Ronaldinho, Ronaldo, jogadores que eram fenômenos nas suas épocas e posições. E hoje a gente espera ver isso, mas não é muito mais difícil. Gente, olha, mais difícil. Eu trabalhei muitos anos com alemães, né? Uhum. E quando eu... essa história é engraçada de futebol, vou contar pra vocês. Quando teve a Copa de 2014, eu ainda era enfermeira. E eu trabalhava em um grande hospital daqui de São Paulo.
Gente, eu zoei tanto com os meus técnicos da época. A gente, tipo, fazia pipoca e assistia o jogo em alguns quartos. Ai, meu Deus, as minhas antigas coordenadoras vão querer me matar aqui. Mas aí uma vez a gente tava num quarto vazio e a gente foi assistir a Copa. E olha, eu e a enfermeira responsável, olha o que eu fazia com os meus funcionários. A louca, né? Pipoca, um monte de doce, a gente assistindo o jogo da seleção. Aquele clássico do 7-1. Gente, tinha paciente meu que eu achava que ia morrer. E eu tive que ir de quarto em quarto e eu falava, olha, vocês fiquem calmos, por favor. Porque eram uns 15 pacientes assistindo aquele jogo. E, gente, não dava, né? Os meus pacientes todos debilitados lá, eu fiquei assustada. E aí, depois disso, que daí eu trabalhei vários anos com alemães, era o clássico, né? A zoação, né? Impossível. Se só isso responde, porque tem mais, tem 5. Eu brincava com o meu treinador agora na Malásia, ele era alemão. Quando eu cheguei, era um treinador alemão. E aí ele sempre, às vezes a gente começava a brincar assim, aí ele vinha e falava do 7-1. Eu falei, tá bom, a gente tem 5, e vocês? A gente tem 5, pentacampeão. Quem tem mais tem entendi. 5. E depois que você começou no Tá Bom, como que foi indo essa evolução? Você foi até que idade pro Tá Bom? Conta um pouco pra gente desse caminho. Então, ali do Tabuão, eu cheguei para lá com 12 anos, né, e começou a crescente, e com 15 eu recebi teve uma proposta do Tabuão, eu ir pro Grêmio de Porto Alegre para fazer uma avaliação, mas já não era a famosa peneira, como quando o atleta vai de clube para clube, é diferente. E aí eu fui, e era a época de Copa São Paulo aqui no Tabuão, e o Tabuão ia participar da Copa São Paulo. Então eu fui para lá, fiquei durante 1 mês e meio lá no Grêmio e voltei para o Tabuão para ver se participaria da Copa São Paulo, que era uma idade acima da minha, mas eu poderia participar. Na época era do pessoal do 92, da época que nasceu em 92. E aí eu, por ser mais novo, poderia participar. Só que aí, por questão de documentação, não deu tempo. E aí, após a Copa São Paulo, teve um jogador nosso que foi vendido pro Vitória da Bahia. E o presidente, na época, conversou com o diretor de lá e falou sobre a minha situação. E eles gostaram e me levaram junto. Pro Vitória. Aí eu fiquei lá no Vitória, eu cheguei lá com 15 anos, pro Sub-15, para disputar os campeonato baiano, campeonato locais lá. E fiquei por lá durante 8 meses. E aí acabei não tendo um rendimento esperado. E aí eles me liberaram para voltar para casa. Aí apareceu a oportunidade de eu ir para o América Mineiro. E aí fui para o América Mineiro também. E aí fui bem lá, fiquei durante 1 ano e meio. Aí fiquei do Sub-17 até o Sub-20. E aí quando eu cheguei lá no Sub-20, eu era um outro treinador. E aí ele já tinha alguns jogadores do QI. E aí ele acabou por me liberar, optou por me liberar. Só que o diretor que estava lá era muito amigo do diretor que estava no Criciúma. E aí ele ligou e falou, eu tenho um jogador aqui que a gente não vai aproveitar ele, mas talvez ele seja útil aí para você. E aí eu fui para lá. O diretor gostou e tudo, e eu fui pra lá. Você viu que ele foi Porto Alegre? Todas as regiões, né? Você não foi pra Centro-Oeste e Norte. Não, Nordeste foi com Bahia. Mas como que é pra você tão novo... Se o pessoal Vitória e Bahia vir pra gente, eles vão matar a gente. Não, mas como que é tão novo assim, né? Você tinha 14, 15 anos, aí você saiu da casa da sua mãe e isso aí você foi... E como que é você também tão novo encarar de tipo, olha, não foi tão boa a performance, você vai pra lá, não, agora você tem uma outra oportunidade pra lá. Como que é isso pra um adolescente? Isso aí é muito difícil mesmo. Quando a primeira vez que eu saí pra ir pra Bahia, pra Bahia, né, pro Vitória lá, eu ia completar 15 anos. E era a primeira vez que eu ia assim pra um clube longe, né, distante.
E é aquilo que eu falei, às vezes que a gente estava conversando, às vezes a gente tem que ter alguém que nos apoie Uhum. em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Tem muito atleta que infelizmente não tem essa oportunidade de ter alguém que esteja junto. E aí a minha mãe sempre foi essa pessoa. E quando apareceu a oportunidade de ir para lá, a família do meu pai é de lá. Meu pai é de tá. lá, não é de Salvador, mas é de uma cidade próxima lá. E ela falou, não, se apareceu a oportunidade, vai, que esse é seu sonho. E Que ela sempre bonitinha. me incentivando, ela falou, não, a mãe vai estar aqui torcendo, quando tiver a oportunidade eu vou para lá. E aí eu fui. Falei, fui, era todo dia, na Uhum. época ainda não tinha o WhatsApp ou a ligação por Sim. vídeo, mas a gente sempre ligava um pro outro. Na época ainda Uhum. tinha eu lembro que quando eu fui, o meu empresário na época me deu um Nextel, que aí deu um para ela e a gente conseguia falar Que por Nextel fofo. que saía um pouco mais em conta do que Sim. sem ligar. E a gente se falava todo dia. Ela falou, não, vai, não desiste, não deixa desanimar. Só que aí por consequências mesmo do futebol que a gente está falando, o desenvolvimento, alguns atletas se desenvolvem mais rápido que outros, isso é natural. E a minha performance não foi tão boa quanto esperado. Chegou um momento que eles falaram, não, acho que é melhor a gente te liberar. Só que é que nem a gente conversou, a cabeça do menino ali, ela fica meio, putz, e agora? É muito novo para porque processar, a palavra que ele tá falando, liberar, ele tá falando bonita, porque os caras falam que você tá dispensado. Mas, né? que é bem mais forte, né? A gente tenta passar um pouquinho... Você é demitido, entre aspas, né? Demitido. Quando você ainda nem tem idade para trabalhar. E assim, é um sonho, né? Às vezes, até mesmo 15 anos, a gente brinca no futebol, que é uma idade, já não é tão novo assim, mas pra vida é uma criança, né? Você vê 15 anos. E você chegar e ter assim chamar pra conversar e falar, ó, você tá demitido, se a gente não precisa mais de você, às vezes a criança não entende, às vezes a pessoa se frustra e desiste ali, falar, não, tem uma experiência desagradável, né? Uhum. E eu falei, não, se não me querem aqui, eu tenho certeza que algum outro lugar vai. E minha mãe sempre falou isso, não vai parar não vai desanimar, a gente vai achar um outro lugar onde você vai ir melhor. E graças a Deus ela sempre colocou isso na minha cabeça. Então eu falava, nossa, se não deu certo aqui, vai dar certo em outro lugar. Sim. E assim eu fui. Todos os clubes onde eu fui passando, de lá da Bahia eu fui para Minas, de Minas quando eles falaram, a gente treinador não vai precisar de você. Eu falei, não tem problema. Ele já estava um pouquinho mais velho, mais maduro. Uhum. Eu, não, então vamos para outra experiência que eu creio que Deus vai abençoar. Amém. E assim foi indo. Que demais. E aí me conta pra galera como que é um pouco essa estrutura. Porque o pessoal vê futebol, né, falava que tem uma estrutura, alojamento, essas coisas. Explica pra eles como que é um pouquinho disso, se tem toda a estrutura mesmo, a galera consegue estudar, não consegue estudar. Explica pra audiência isso, que isso é legal. É bom falar mesmo, porque alguns clubes, infelizmente, não tem a estrutura igual clubes grandes, que graças a Deus eu tive a oportunidade de passar. O Vitória da Bahia é um clube muito conhecido pela estrutura da base, por revelar bons jogadores, por ter muitos títulos lá na base. E eles, quando eu tive a sorte de o primeiro clube que eu ir foi ir para lá, e eu tive a experiência boa de pegar um clube que tem um suporte. Uhum. Eu saí, eu estudava aqui, na época, se eu não me engano, eu estava no segundo ou terceiro ano, e assim que eu cheguei, a preocupação do clube já era matrícula na escola, deixar tudo organizado, alojamento, lá tem um alojamento muito preparado, muito bom, mas infelizmente não é todo clube que a gente vê isso. O Vitória, por ser um clube grande, tinha essa estrutura, mas muitos clubes lá da Bahia que tinha amigos meus que não tinha, era uma casa para 50 jogadores e tipo, você divide cama, tem clube que você tem que dividir cama, o almoço não é aquilo que a gente espera, mas lá não, lá graças a Deus o alojamento sempre foi muito bom, o almoço dos melhores, e eu até brinco, e você perguntou se
se dá para estudar. Eu brinco que eu terminei o meu terceiro ano, eu fiz em 3 escolas diferentes, em 3 estados diferentes. Nossa. Comecei em janeiro em São Paulo, aí no meio do ano eu fui... Não, comecei em janeiro em São Paulo, aí eu fui para Bahia e terminei em Minas. E aí, né, não tem como ter amigos, né, vida social, os seus amigos são os seus amigos do clube. Clube. Se torna amigo e família, né? Porque a gente Sim. passa mais tempo dentro do clube. Quando você é novo, tem que ficar alojado porque vem de outro estado. Você não tem família próximo. Então, sua família se torna aqueles atletas que você vê diariamente. É a sua rede de apoio, né? Isso, que mora ali junto com você no mesmo quarto ou na mesma parte do alojamento ali, que às vezes é o atleta que vai treinar com você da mesma categoria, então ele treina com você, ele almoça com você, ele vai para a escola com você, e aí ele se torna a sua família. Então, Sim. que nem você falou, a rede de apoio ali, com ele vai estar com foto da família dele, você com a foto da sua, e vocês vão se ajudando, vão sendo suporte um do outro. É bem complicado. É uma parte bem legal também, né? Porque tem a complicação, mas vira uma união que puta, é divertida, as resenhas, sim. né? As brincadeiras. Então, é uma parte que o futebol proporcionou pra mim, nessa época, era das que eu mais me divertia. Porque eu ia muito dos meus amigos pra casa, final de semana antes do jogo. Então, imagino que pra você também... Sim, você acaba ficando mais íntimo deles, desses amigos de clube, do que dos seus amigos de infância ou de familiares, porque você passa mais tempo com eles, né? Durante anos, tem jogador que começa, eu vi casos de começa no sub-10, 12, vai até sub-20, então é praticamente 10 anos junto aí, tipo, você estudando junto, treinando junto, morando junto. Então a pessoa se torna praticamente um membro da família mesmo, um irmão. Sim. E você tem muito contato ainda desses? Manteve muitas relações. Tenho muito. Porque como eu falei, como ser de São Paulo, eu ficava muito distante e os clubes que eu passei não eram tão próximos lá para mim ficar voltando sempre. Então, às vezes, tinha final de semana que muitos me chamavam para ir para casa deles, que treinavam, a gente treinava juntos, só que eles eram de lá. Então, acabava o treino ou chegava final de semana, alguns atletas iam para casa, para cidades próximas ali. Aí os que eram de mais perto falavam, não, vamos lá para casa, passa o final de semana lá com a gente, vamos lá fazer alguma coisa, para não ficar só dentro do alojamento, trancado. Então, a gente acaba mantendo contato com muitos aí. Legal. E do Criciúma, qual foi o ponto que você... Então, aí do Criciúma, cheguei no Criciúma no Sub-20, e aí foi quando eu fui diagnosticado com um problema na vista. Nossa. Fui diagnosticado com um problema na vista. Cheguei bem lá, estava bem, só que aí eles perceberam que já não estava tão bem quanto no começo. E aí a gente foi fazer uns exames e nesse exame constou que eu tinha chama ceratocone. O meu pai tem. Na verdade, a família do meu pai, a minha prima tem, meu pai tem. Eu corro o risco de ter. Aí foi diagnosticado, aí o clube deu todo o suporte. Que legal. Aí eu fiquei praticamente 8 meses lá. Ele deu todo o suporte, fez todo, ajudou no tratamento, no óculos e tal. E aí chegou no final do ano, eles me liberaram. Foi muito, eu e minha mãe conversando, a gente entende que foi muito por conta disso. Às vezes o clube, ele quer um atleta que tenha qualidade, mas se ele pode gastar menos com outro atleta, Sim. então ele opta por isso. São negócios, né? Infelizmente. Ainda mais um clube que, eu não sei na época se o Criciúma estava na B ou na C. Tava na Série B. Porque ele mescla muito entre B e C, deu um pulo para A, mas as divisões, né? Isso eu acho que eu sei um pouquinho. As divisões. E aí é isso, né? Porque as verbas são menores, os patrocínios diminuem, então realmente ele vai buscar uma economia. É o budget, né? Eles vão fazer o que eles podem com o orçamento que eles têm. Uhum. Empresa, né? Sempre assim. E aí foi quando eu voltei para São Paulo. E aí foi a época de Copa São Paulo. Uhum. E aí o presidente do Taboão me chamou, conversou comigo e perguntou se eu gostaria de participar lá. Falei, não, com certeza.
Porque Copa São Paulo é a maior vitrine, assim, pra garotada, né? E após a Copa São Paulo, foi na próxima competição eu tive um problema no joelho. E aí foi quando o centroavante reserva, que hoje a gente tem muita amizade também, que é o Gustavo que jogou no Corinthians, hoje está na Coreia, jogou no Criciúma também. Ele jogou, deslanchou, fez gols, e aí dali ele foi vendido para o Criciúma. E nesses jogos tinha alguns treinadores que iam lá assistir. E dois atletas do nosso time, eles eram do São Bento, de Sorocaba. E que eles vieram por empréstimo, e não foram bem na competição, só que não despertou interesse de nenhum clube. Então eles voltaram para o São Bento. E chegando lá eles falaram, pô, o Joel, acho que ele encaixaria aqui pro campeonato que ia disputar, o Campeonato Paulista. Eu acho que ele tem muita qualidade de participar, e os treinadores também tinham visto alguns jogos e gostaram. E aí eu fui para lá para disputar o Campeonato Paulista. E aí com uns 3 jogos eu tinha 6, 7 gols. O São Bento estava na 1? Na época o profissional estava na 2, mas eu fui Você foi para as bases, para disputar o último ano do Campeonato Paulista Sub-20. Aí a gente jogou contra o São Paulo, aí foi segundo jogo, fiz 2 gols contra o São Paulo. Legal. E ali o pessoal começou a procurar. E aí você morou em Sorocaba por um tempo? Morava em Sorocaba. Comia coxinha da Real. Lá é gostoso. É boa, né? Eu gosto da coxinha de lá. Aí na época o Vampeta era presidente do Grêmio Osasco. E a gente teve 2 jogos contra eles e eu fiz gol nos 2 jogos. Aí falou, pô, tô cansado desse negão fazer gol em mim, vou ter que trazer ele pra cá. Que legal. E aí após o Paulista Sub-20 ele me levou pra lá pra disputar pelo profissional, aí já jogaria pelo profissional. Foi antes daquele Audax que chegou na final contra o Santos? Foi um ano antes. Aí dali ele me levou, a gente era o Grêmio, tinha o Audax e o Grêmio Osasco, que eram os 2 times. E aí o Grêmio Osasco ia disputar o Campeonato Paulista, a 2ª divisão. E aí no meio da competição, um empresário da República Tcheca veio e me levou. Pra República Tcheca. Sim. Foi o primeiro país, assim, que você foi. País. Ele foi com 20 anos ainda, né? Ia pra fazer, porque meu aniversário é em novembro. Então, isso foi no começo do Campeonato Paulista, em janeiro. E aí ele viu alguns jogos, gostou e falou, não, vou levar. Aí foi minha primeira experiência pra fora. E aí, como que foi, assim? Aí foi loucura. Aí, porque a gente tava falando do suporte. No Criciúma, todo o tempo que eu fiquei no Criciúma, minha mãe saía de São Paulo, ia pra Criciúma, ficava uns 3, 4 dias, voltava. Em Minas ela fez isso. Então, todos os lugares, assim, dava pra ela ir. Sim. Era próximo, ela ia, ficava num hotel próximo lá, a gente ficava um tempo junto, e depois ela voltava. E aí veio a primeira oportunidade de ir pra fora. E eu falei, putz, e agora? Sim. Agora. Falei, vixe, agora não vai dar pra ela pegar o ônibus e ir. E para um país X, né? Um país X. E aí eu falei, caraca, aí sentamos, conversamos, fomos procurar entender um pouco do país, entender como seria toda a situação. Na época meu pai ficou meio assim também, eu não sei, acho que não. Não, mas meu pai na época ele não gostou muito da ideia, não. Eu falei, mas minha mãe falou, não, vai sim. Se tá aparecendo uma oportunidade pra você ir, você vai. E é legal, né? Porque eu imagino ela como mãe, ela deve ter falado isso com o coração na mão, mas muito feliz, né? Lógico. Feliz, mas assim, com o coração assim, né? Mas vai lá, porque é o que você tem que fazer. E eu falo assim, que é a famosa mãe coruja, que é a filho único de mãe solteira, né? Então é aquele apego, né? Eu falo, nossa, ela fala, não, é meu tudo, né? Pra deixar ir embora assim, ela falava, não, você vai estar aqui, se precisar voltar, vai voltar, mas vai dar tudo certo lá. E aí eu fui. Eu cheguei lá em julho. Eu lembro que eu cheguei em julho, era verão. Verão, gostoso, falei, né?
falei, cheguei no lugar certo. Alguns meses depois. Mal sabia ele, né? Nossa, Ainda chegou. mais chegar na República Tcheca. É bem frio lá, né? No inverno. Eu cheguei lá, tava gostoso. Falei, não, acho que achei meu lugar. Deu outubro, começou. Aí começou o frio. Falei, meu Jesus. Era -1, -2, -3. Só baixando, né? Só baixando. Eu falava, o que eu vim fazer aqui? Que lugar que eu tô? Aí jogava de luva, jogava de tudo quanto é lugar e congelava a mão, congelava a cara. Passava pomadinha lá pra esquentar. Passava, tem a pomada, aí usava 2 roupas. Gente, que pomada é essa que eu não sei? É uma pomada que eles passam pra Pra não ficar com Pra não- frio? né, nem pra não ficar com frio, é pro pé Pra e a mão aquecer. não congelar, pra Vai ir aquecendo. Nossa. Ela vai aquecendo, quanto mais você passa assim ela vai esquentando, né? Uhum. Só que não adianta muita coisa. Adianta assim, você vai entrar dentro de campo, ela vai esquentando ali, mas daqui a pouco é tanto frio, tanta neve que você daqui a pouco já tá com os dedos duros. E aí deu 22 de novembro, eles deram férias. Uhum. E aí é quando lá o frio mesmo pega, é novembro e dezembro. E aí eu falei, nossa, cara, bom que eu vou pra casa. Aí eu lembro até hoje, dia 10 de janeiro era a passagem de voltar. Aí quando eu voltei lá, que eu desci no aeroporto, tava -12. Nossa. Dia 11 de janeiro, -12. Você comprou outra passagem pra voltar. Foi quase isso, amigo. Foi quase isso. Na hora que eu desci no aeroporto assim, eu falei, meu Jesus, eu acho que eu desci no lugar errado, não é possível. Não tava tão frio assim Não quando era- eu fui Quando embora. eu fui embora não tava desse jeito. Mas eles falam que lá dezembro, janeiro, fevereiro é a pior época. E Joel, me conta uma coisa, que pra mim sempre essa foi a parte que mais me pegava, não era nem saudade, era comida. Como que era a comida lá na República Tcheca? Era totalmente diferente lá. Eles comem muito frango, né? E aí, pra se adaptar a essa comida nova, você que precisa de energia? Foi muito difícil. Isso aí foi, eu falo que foi, acho que uma das maiores dificuldades que eu Uhum. tive foi lá com a comida. Porque Tá. foi a minha primeira experiência fora Uhum. e novo. E assim, tipo, aqui acostumado com arroz, feijão, carne. Você É, chega lá lá, o não tem almoço isso. deles é frango filé de frango e batata frita. É sempre lá, né? Na Europa, Muita no geral, é batata, muita né? batata. É. Aí ele vem, te serve e você fica esperando. Cadê o arroz? Cadê o complemento Você do olha prato? pro prato assim, você fala assim, que é só isso mesmo. Aí você come o seu nome e fala, tá legal só isso aqui não. Você não contava essa parte pra sua mãe, né? Porque, Não. coitada, ela ia Essa parte eu sofrer. falava, não, tô comendo, tá? Às vezes mandava foto do prato, ela falava, não, mas e aí? Eu falei, não, depois veio outro e tal, Tadinha. Mas aí pra adaptar foi bem difícil. No começo eu sentia muita diferença, porque você fala, Sim. pô, eu tava acostumado com uma comida que dá uma sustância, um negócio, você... Sim. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eu treinei de manhã e aí tinha treino à tarde. Aí a gente treinou de manhã e foi almoçar. Todos os atletas almoçar. Aí eles deram um arroz lá com um negocinho, uma sopa. Aí eu almocei, lembro que eu almocei, eu fiquei com a fome. Tipo, deu 10 minutos eu já tava com fome. Você É que come vocês assim. gastam muita caloria, né? Não tem como. Eu lembro que eu almocei, já vi que não tinha sido suficiente e 10 minutos depois eu já tava querendo comer alguma coisa. Aí eu lembro que eu tinha trocado um dinheiro no aeroporto, aí eu fui no mercado, comprei 2 pacotes de bolacha, comprei uma Coca-Cola, falei, se não matar a fome, pelo menos vai encher, vai dar uma disfarçada. Vai dar um up aqui. Aí taca a bolacha pra dentro, tomei a coca, deu uma segurada e treinei à tarde. Aí eu falei, meu Deus, será que é só isso? Aí à noite eles me levaram num restaurante que o clube tinha parceria. Aí falou, não, aí você vê o que você quer comer e tal. Aí que eu pedia 2 pratos. Todo dia era 2 pratos. Pedia. Que lá eles têm muito negócio de sopa, né? Eles vêm a sopa de Sim. entrada e tal. Aí eu tomava sopa, aí pedia, eu quero o macarrão e o frango. Uhum. Tipo, aí vem um prato de macarrão e o frango com batata, ou alguma coisa com batata. Tudo isso que é tipo pôr batata no meio. Sim. E aí eu pedia sempre 2 pratos, porque se fosse só um, não aguentava. E você ficava nessa época lá, era alojamento também. Não, lá eu já fui Você já tinha um eu apartamento? morei, quando eu cheguei aí o clube
colocou pra morar, dividir um apartamento com outro atleta, que era um eslovaco. E a questão da língua, né? Como que foi isso? Você aprendeu inglês, já falava? Como que foi, né, essa adaptação? Foi difícil, porque eu fiz alguns, tipo, escola, você não quer Não aprender porque aprende você acha que nada. você não vai usar. É. E aí eu fiz alguns cursos novos, quando eu era mais novo, que minha mãe me colocou, falou, não, acho que você vai precisar, vai ser importante. Ah. Que coloquei esse curso de informática, de Uhum. tudo quanto é coisa, e eu fazia de inglês, mas você quer jogar bola. Eu lembro que teve umas 2, 3 vezes que eu fazia o curso todo sábado. Uhum. E aí teve um dia que eu meti a apostila no braço e Ixi, fui pra quadra. futebol. Aí ela me pegou uma vez, aí tomei-lhe a surra. Aí no outro sábado eu fui pro curso, no Hit eu quadra de novo. Aí ela me deu um pau, falou, agora você não vai mais pra curso nenhum também. Aí eu falei, não. Aí chegando lá, eles viram que eu tinha dificuldade no inglês, Uhum. e aí o clube arrumou uma professora, Uhum. e aí eu tinha aula de inglês na terça e na quinta eu tinha aula de tcheco. A professora falava um pouquinho de português, que ela morou no Brasil. Ela era casada com um tcheco, né? E ela morava lá próximo do clube. Então aí toda terça e quinta eu tinha aula. Uhum. Aí eu tinha aula de inglês na terça e na quinta eu tinha aula de tcheco. Mas eu lembro que eu chegava na quinta-feira, eu falava pra ela, ela chamava ela, o nome dela era Marisol, chamava ela de Sol. Eu falava, Sol, deixa eu falar, eu sei que eles falam pra mim aprender tcheco, mas eu não quero aprender tcheco, não. Vamos ficar só no inglês, porque tcheco eu não vou usar pra lugar nenhum. Só ia usar se você ficasse lá, né? O resto da Eu não vida. quero ficar aqui o resto da vida. Vamos pro inglês. Ela fala, não, mas eles pedem pra mim te ensinar pelo menos pra falar dentro de campo, algumas coisas. Eu falei, não, mas não precisa, porque se eu falar inglês eles vão entender também. Eu falei, não, mas é preciso. Enrolando a professora. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, é 1 hora de aula, a gente faz uns 10, 20 minutos, você grava algumas coisinhas do tcheco e aí a gente volta pro inglês. Aí tinha aula de inglês na terça, aí quinta fazia isso aí, um pouquinho de tcheco e focava no inglês. Aí eu comecei a desenvolver mais o inglês. Mas o raciocínio dele foi certo. Não, Foi muito lógico, certo, porque você assim, foi super Ó, o estratégico. pessoal fala inglês. Não, eu vou falar inglês com eles também. É. Tipo, foda-se, tá ligado? Porque o treinador ele era húngaro e a língua deles é muito semelhante lá. Sim. E todo lugar que eu ia, na República Tcheca, eles têm muito disso, é igual russo. Eles não dão valor pro inglês. Uhum. A língua deles é o que predomina. Então todo lugar que eu ia, para comunicar, era só tcheco. Mas você ia comprar alguma coisa no mercado, assim, você via que lá também estava escrito em inglês. Então eu falava, não, não quero saber de tcheco nada, porque se eu apontar um inglês, falar inglês, o pessoal Sim. vai entender. E tcheco, eu não quero ficar aqui. Não vou ficar aqui nesse É país. muito frio. É muito frio. E outra, não é isso que eu quero pra minha vida, não. E aí ela falou, não, tudo bem, então eu te ensino algumas coisas, números e tal, assim, algumas coisas pra dentro de campo. E aí a gente foca só no inglês. E aí foi isso. Aí ela foi desenvolvendo, conversando, porque eu costumo dizer que quando a gente aprende inglês no Brasil, você pode ter 3 horas de aula que você sai pra rua, você já esqueceu, porque você não vai utilizar, você não vai falar, praticar. E lá, às vezes, 20, 30 minutos de aula, você sai falando e aquilo Você fica tava na em cabeça. contato todo dia, né? Outra Então, coisa. foi muito favorável pra mim aprender lá, né? Uhum. Aí foi desenvolvendo, conversando dia a dia de treino, porque a maioria dos jogadores lá era dos países próximos, né? Uhum. Então eles falavam inglês. E aí me ajudou bastante. Tinha brasileiro lá com você? Nenhum. Nenhum. Você era o único louco. O mais próximo era um africano lá, o Belo. Esse aí eu vou levar, falo que eu vou guardar ele pra sempre, porque ele que me ajudou muito. E ele era de onde? Agora você me pegou. Mas ele falava outra Ele língua? falava tcheco, porque ele tava lá há muito tempo. Tá. Ele era casado com uma tcheca, Uhum. só que ele era africano. Agora o país dele. Mas origem, ele não eu falava lembro. português? Não. Ah, então não Ele era. só falava, aí comigo ele falava inglês. Uhum. Aí ele que me ajudava, por isso que eu vou levar ele, porque eu aprendi as coisas na aula e no vestiário eu sentava do lado dele. Uhum. E aí a gente sempre ia conversando e ele ia me ajudando no inglês, ou traduzir legal. alguma coisa do treinador falar e tal, ele me ajudava.
E aí ele que me levava pros lugares tudo lá pra conhecer. Que precisa legal. comprar alguma coisa. Ele, não, vamos no meu carro. Que ele já tava lá há muitos anos, ele era muito conhecido no país. Uhum. E aí ele me ajudou bastante. Que fofo. E financeiramente já tava valendo muito a pena? Como que... Não Pra o muito. pessoal entender. Porque assim, pô, foi pra Europa... Acho que tá É, estourado Na já, real, né? só de ter passado por alguns times aqui, o pessoal já acha que pô, já é jogador, já tá ganhando. E o jogador de futebol, ele tem aquela mala, né? E como acho que em todos, como o ser humano, ele gosta muito de mostrar que tem, né? Uhum. Sim. Mas o jogador de futebol, e principalmente o jogador de futebol da base, é uma malaiada que é um. E isso que eu falo que na época que eu jogava não tinha nem iPhone, não tinha nada disso. Mas era pra. A galera era chuteiras, uma melhor que a outra. Então tinha Mostrar, né? E como que era pra você nessa parte financeira lá já? Tipo, puta, animal, legal ou não? Ainda não dá pra eu extravasar, não dá pra. Não, lá ainda não. Porque, igual eu falei, minha mãe sempre me puxou bastante o freio. Uhum. E o time que eu fui lá era um time da segunda divisão, que tinha acabado de subir, era um time pequeno assim, né? Mas que tinha um planejamento legal, só que eles ainda não tinham condição de pagar um salário Uhum. enorme. Então o dinheiro que eu pegava, eu lembro que eu guardava um pouquinho e o restante assim eu utilizava diariamente lá, para almoçar, Sim. para fazer algumas coisas. Então não era um dinheiro que você fala, pô, dá para esbanjar, mandar para casa. E minha mãe sempre falou, não, o seu dinheiro aí você vai segurando as pontas aí, aqui a mãe não tá precisando de nada, Sim. se um dia precisar, eu falo. Mas ainda não tinha esse glamour aí de poder esbanjar, de comprar, de fazer acontecer. Era mais pela experiência, né, e por ser Sim. novo, falei, pô, é uma oportunidade de ir para fora novo, com Uhum. 20 anos. E numa oportunidade dessa, às vezes um clube maior me vê, Sim. ou algo do tipo, né? Então, esse era o meu foco, era fazer um bom campeonato ali para despertar o interesse maior de um clube no país ou de um clube vizinho. Mas ainda financeiramente nessa época não tinha um bom retorno, não. Você tava construindo seu currículo, né? É. Dentro do futebol. Deu pra entender um pouco a ligação futebol, carreira. Porque você que tem 20 anos, você não vai chegar a ganhar 20 mil reais num cargo de diretor. É. Pode até ganhar, legal. Parabéns. Mas são poucos, né? Do mesmo jeito que no futebol são poucos que vão fazer isso com 20 anos. Então essa é um pouco da ligação que a gente, desses links que a gente está tentando puxar. E valeu a pena esse investimento que você fez? Valeu. Hoje eu posso dizer que valeu, porque financeiramente ali não foi, que a gente falou, não foi muito bom, mas a experiência, o amadurecimento, que pô, às vezes a gente jogar aqui no Brasil, no meu caso, era bom, mas a gente vai aprender, que a gente diz no futebol, as malícias do brasileiro. Sim. E lá a gente vê que as malícias do brasileiro, ela não vai servir muito lá fora. Uhum. Lógico que a qualidade, algumas coisas sobressaem, só que lá eu pude aprender muita coisa de dentro de campo, que acho que só essa vivência lá mesmo que poderia me dar isso, tipo a malandragem com algumas situações de campo, ou até mesmo com pessoas, né, que eu falo que o Belo me ajudou bastante nisso. Então eu falo que foi uma experiência muito boa para mim aprender, não foi nem para mim ganhar nada. Eu falo, eu voltei de lá acho que com 100, 200 reais, mas muito mais pronto pro que viria do que com dinheiro no bolso. Isso aí foi muito importante. O amadurecimento, né? O inglês, a experiência Também, internacional, né? Então acho que tudo isso vale muito a pena, né? E aí depois de lá você voltou pro Brasil. Eu voltei pro Brasil. Uhum. Aí eu voltei pro Brasil, mas eu acho que eu fiquei durante 3 meses no Brasil. Lembro que eu cheguei no Brasil, aí fiquei parado por um tempo, acho que foi 1 mês, 2 meses. E aí no mês seguinte eu veio a oportunidade de ir pro Vietnã. Que foi a minha primeiro ano na Ásia. Aí lá foi, por isso que eu falo que foi muito bom para mim aprender esse tempo na República Tcheca, porque acho que foi Deus me preparando. Foi um tempo de preparação, né?
Você vai apanhar um pouco, vai passar frio, vai passar dificuldade, vai ver que a alimentação não vai ser sempre o arroz e feijão da mamãe, gostosinho. Sim. E aí depois eu vou te colocar num lugar onde O bicho vai onde pegar. as coisas vão mudar para você. Legal. Aí eu falo, não, por isso que eu sou muito grato. E aí depois disso veio a situação, a oportunidade de eu ir pro Vietnã. Aí foi onde mudou a vida, a chave. E como que foi essa mudança? Porque assim, quando a gente fala de Europa, é uma coisa que ainda tá um pouco mais próximo de Brasil, né? Em todos os aspectos, né? Culturalmente. República Tcheca até que é bem mais diferente por ser leste europeu. Mas aí quando a gente compara, né, Brasil com um país asiático, né, oriental, muda completamente. Você vê placa, você não tem noção o que tá escrito. A comida é diferente, né? O Vietnã, as pessoas são diferentes. Então, como que foi essa mudança aí? Então, aí essa mudança foi muito, muito complicada. Até quando eu saí da República Tcheca, meu pai até brincou. Falou, não, você já tava lá, por que você saiu de lá? Uhum. Ficava por lá, que lá tá perto dos grandes Centros, né? clubes, né? E aí eu falei, mas não tinha como eu ficar lá. E aí quando apareceu essa oportunidade do Vietnã, ele falou, não, a mesma coisa da primeira vez. Acho que não é o lugar, é um país fechado, é um país difícil. Mas eu falei, eu tenho que ir. E minha mãe falou, não, você vai, mesma coisa, você vai. E aí chegando lá, você olha assim, aquelas luzes, aqueles telões, Tudo diferente. as letras. Eu falo, meu Deus do céu, mas ali eu já tava falando um pouquinho inglês, então já foi mais fácil, né? E você foi pra Ho Chi Minh, né? Que é a capital, não é? Não, a capital é Hanoi. Hanoi, É a isso. capital. Mas Ho Chi Minh Minh é é o uma grande das centro, maiores cidades, tipo São Paulo, isso, né? É o que eu falo também pro pessoal. O pessoal pergunta assim, eu falo que Ho Chi Minh é uma São Paulo no Vietnã, que é uma cidade que não dorme, uma cidade cheia de prédio, é a cidade que é a mesma São Paulo, só que lá com o pessoal com os olhos puxados. Com as letras diferentes, né? E com os outdoors de luzes de e luz, tudo mais. Tudo a mesma coisa. Tem uma avenida lá que fala que é a Avenida Paulista, tem uma aqui lá que a gente fala que é a Augusta, tem as mesmas ruas, só muda os nomes, né, as letras e o povo. Mas aí eu fui para Ho Chi Minh, e o clube que eu fui jogar era em Ha Long Bay, que é uma cidade litorânea, e lá tem uma das 7 maravilhas do mundo. Ah, sim, que é são rochas. aqueles lagos com as rochas, né? Ai, eu quero muito ir pra lá. Eu morei lá. Esse é atiçou agora. Aí eu morei lá, era onde o meu clube era bem nessa cidade. Então, às vezes a gente jogava, aí no outro dia tinha folga e a gente ia pra lá. Ai, tipo, eu moro onde você passa férias. Era bem isso. E aí lá já foi tudo diferente. Ali já foi a mudança de vida. Foi no time onde eu tava, tinha um brasileiro, e aí o brasileiro não falava nada de português, de inglês. E eu era o tradutor dele. Então, aí foi a Olha sua só, hora mudou, de ajudar, né? Foi a hora de ajudar. Eu falo assim que foi Deus me preparou lá para fazer eu ajudar ele no. Então, e foi um cara que me ajudou muito, porque ele já estava no 2º ano dele no Vietnã. Ele era um cara mais velho, até hoje, mandar um abraço para ele, pro Edson. Que é um fofo. cara que é um dos caras que a gente começou, se a gente tem comunicação, é um cara que é um irmão para mim, porque a gente morava junto, lá a gente não tinha um apartamento, a gente ficou no alojamento do clube, porque ele era casado, só que a mulher dele não pôde ir, porque ela tava trabalhando aqui, e ele falou, então pra mim não tem gasto pro apartamento, eu vou ficar no alojamento. E eu falei, não, então vamos ficar junto. E que ele era do mesmo empresário que eu, a gente ficou junto no mesmo quarto, e a gente dividia tudo, até cair de moto a gente caiu junto. Cada um, eu lembro, eu brinco que cada um tinha a sua motinha, que lá é um país que tudo que você vai fazer é de moto. É scooter, né? E aí cada um tinha a sua motinha. E teve um dia que a gente foi jantar, a gente falou, vamos numa só. E foi o dia que a gente caiu os dois juntos. Nossa. Até pra cair a gente tava junto, eu brinco com ele. Que legal. E foi uma experiência maravilhosa. Esse foi o meu primeiro ano, aí joguei a temporada inteira nesse time. E Artilheiro? Não, ele foi o artilheiro. Ele é atacante. Ele também. Só que aí
teve uma sequência que eu tive uma lesão, e aí ele jogava aberto, e aí ele foi jogar de centroavante. E aí ele, muito bom jogador também, foi o artilheiro da competição no ano. Ele fez 15, eu fiz 9. E aí o clube de Ho Chi Minh, o Ho Chi Minh Clube, foi e me contratou pro ano seguinte, antes de acabar o campeonato. E lá, Joel, tinha pessoas de vários países diferentes? Como que eram as nacionalidades? Tem muito estrangeiro. Tanto pessoas que trabalham no país, quanto jogadores. Só que neste ano só podiam 2 estrangeiros por clube. Ah, tinha tipo uma cota. Isso na realidade tem em vários lugares. Até no Brasil você só pode entrar em campo, até ao mesmo tempo são 5, né? Alguma coisa assim. Então até aqui tem isso. Na Europa tem, só que na Europa, pra você ter ideia, o que o pessoal faz? Tira o passaporte europeu. Aí você quebra essa regra do extracomunitário que eles falam. Nossa, eu não tinha noção disso. Cada país tem um limite. No Vietnã hoje são 3, aí na Malásia são 5 também, se eu não me engano, na Tailândia também são 5. E aí nesse ano no Vietnã era 2, então era só eu e ele, os 2 brasileiros. Só que aí lá tinha argentino, tinha africanos também, tinha de diversos países. No ano seguinte, no último eu joguei com um chileno, no ano seguinte já tinha mudado para 3, aí jogou eu, um chileno, um camaronês e um brasileiro que tem um passaporte, que tá há 14 anos. Aí fica a pergunta, os nativos, né, os nativos, os locais, eles interagiam com vocês? Eles são queridos ou não? Ou rolava uma discriminação assim? Não. Os atletas, eles interagem porque, assim, eles sabem que são os jogadores que eles brincam que vai dar o dinheiro para eles, né? Que cada jogo tem o bicho, tem a coisa. Então, eles são muito parelhos dentro de campo. Então, os jogadores que geralmente fazem a diferença são os estrangeiros. Eu fico imaginando isso, porque assim, quem acompanha o futebol sabe que o nível das competições asiáticas, acho que tirando o Japão, né, que é um nível um pouco acima, deve ser um nível mais fraco. Tanto que a China levou um monte de brasileiro para tentar fazer. Para tentar modificar. Mas como que era o nível do futebol ali no Vietnã? Lá é muito abaixo. Tecnicamente, o que eles têm de forte assim é a velocidade. Porque são pequenos, são né? Pequenos, magros. Então o futebol deles é muita velocidade. A gente brinca que quando o empresário me ligou, ele falou: se prepara porque o futebol vietnamita tudo é possível. Você pode estar ganhando de 2-0 e em 5 minutos tomar 3 gols. Porque assim, no futebol brasileiro a gente vê muito, tipo, o time tá ganhando de 2-0, deu 30 minutos, 20 minutos no segundo tempo, fica tocando a bola, segura o jogo. Lá não, lá você tá ganhando de 3-0, eles continuam doideira, sai correndo, pega a bola, vai atacar, vai pra loucura. Então, eles não têm essa malícia do futebol, a malandragem, essa diferença. Então, o futebol deles é correria, é corrido. Pega a bola, sai correndo para atacar, e perde a bola, já corre todo mundo para defender. E esse é o futebol. Esse é o futebol. Corre. Então, corre. A gente brinca que é o corre. Mas, tecnicamente, eles são muito abaixo. Tem alguns jogadores, claro, que tem uma qualidade maior, sobressai no país. Porém, o que determina lá no país é a velocidade. Então você tem que, tanto que muitos treinos lá eles vão para montanhas, tem que subir a montanha, 12 km, vai para praia para correr de plataforma a plataforma. Tem muito treinador que passa esse tipo de treinamento, que é pro cara estar muito bem fisicamente para aguentar o jogo. Nossa. E como que era a vida assim lá no Vietnã no geral? Você se adaptou à comida? Adaptei. Porque assim, eu falei, quando eu cheguei, eu falei, acho que eu vou ter dificuldade igual na República Tcheca. Só que lá, quando eu cheguei no clube, eles fazem diferente. Na República Tcheca, tinha os jogadores, todos a gente vai almoçar em determinado restaurante. Se é pelo clube, era a comida igual para todos, e aí você fazia. Lá no Vietnã, não. Lá eles separam uma mesa para os estrangeiros e aí vem a comida para os estrangeiros. Então vinha arroz, vinha carne, frango.
tipo, às vezes a gente vai jogar fora, vai viajar. Vamos jogar tipo, a gente morava em Rolong, vamos jogar em Ho Chi Minh. Aí eles chegam um dia antes e perguntam, o que vocês vão querer comer no hotel? Que legal, né? Legal. Uma Querer comer o quê? consideração isso. Eles chegavam no nosso quarto lá, chegavam, vocês vão querer o quê? Aí eles, hoje eu quero peixe, batata frita, frango, hoje eu quero carne. Aí quando chega no hotel, eles já passam o cardápio e aí quando a gente desce para almoçar ou jantar, senta na mesa só os estrangeiros e aí come lá, e a comida já vem separada, bem diferente. A comida Bacana. dos locais, eles comem a comida deles mesmo. Eu penso que isso, a gente linkando um pouco com empresa, é aquela empresa que se preocupa com o funcionário. Sim. Porque o brasileiro tem muita fama que não se adapta fora do país, né? O pessoal fala que o brasileiro bate, principalmente nos países asiáticos, e volta, né? Rompe muito contrato. Então isso ele impedia com que o funcionário dele ficasse descontente, engajava o funcionário, né? O colaborador dele, para fazer se sentir bem e se adaptar à cultura, ao local. Para diminuir e produzir, a rotatividade, né? E produzir. É grana, é produção. Exatamente, porque assim, quando eles contratam um estrangeiro, certamente o estrangeiro vai ganhar mais que os locais. Isso aí é do futebol. Então, assim, eles vão dar um suporte maior, vão dar um suporte para fazer uma contratação. Vou pagar mais pro atleta. Vou pelo menos ver o que o atleta quer. Não adianta eu pagar bem pro atleta e ele não se sentir bem, tipo, comendo tal comida. Então, eu acho que esse era um pouco da preocupação deles, né? Falou, já é um investimento maior que eu faço, então vou tentar deixar ele da melhor forma para ele dentro de campo render da melhor maneira, né? Essa é a visão deles lá. Isso aí é muito bom. Eu não posso dizer em outros clubes de lá ou de outros países, porém nos 2 que eu passei lá no Vietnã eram assim. Que legal. Lembro que quando eu cheguei eu ainda fui em 2 clubes diferentes que eu não fiquei, que alguns amigos meus jogavam e também eram assim. Tem uma comida dos estrangeiros e lá é separado dos locais. Isso aí é bom porque isso deixa o atleta confortável, né? Às vezes o atleta chega, come uma comida diferente, não se sente bem. Porque é super apimentada, né? Não é nem apimentada, mas é muito condimentada a comida asiática, né? Eu gosto, mas tem gente que não se adapta. Quando eu e a minha mãe, a gente foi pra Tailândia. Nossa, minha mãe não gostou das comidas. E eu, loucamente, comendo um monte de pad thai, um monte de comida. Queria fazer food tour todo dia. Mas é que depende, né? Cada pessoa tem um gosto. Depende. E aí, do Vietnã, você foi pra Tailândia. Não, eu fiquei 2 anos no Vietnã. Tá. Sem pensar em voltar. Sem pensar em voltar. Tava curtindo. Me achei. Sem pensar em voltar. Aí eu falava até pro meu empresário. Se aparecer um clube dos países vizinhos lá, que é Malásia, Indonésia, se aparecer alguma situação boa, beleza, eu saio, senão eu quero ficar aqui. Legal. Tinha uma estabilidade, graças a Deus, nesses 2 anos, eu fui muito bem. Fui muito bem nos 2 anos e tinha assim um nome já no país, né? Fazia reportagens, programas de TV, então assim, já tinha um certo respeito no país. Então eu falava, não, aqui achei o meu lugar, além do povo ser um povo receptivo, um povo que sempre me tratou bem, os atletas. Até hoje tem torcedor que me manda mensagem. Que legal. Tem um torcedor que me manda mensagem, tem jogador que me manda mensagem. Até semana passada, um dos atletas que jogou comigo no Ho Chi Minh, ele se transferiu pro time vizinho lá, que é o Saigon. E aí ele mandou, os estrangeiros aqui vão sair, você não quer vir pra cá? Eu falo pro presidente. Eu falei, vê se aparece situação. Aí a gente conversa com o meu empresário e a gente tenta ir. Não, vai precisar de você aqui, eu vou conversar com ele. O seu empresário, ele é brasileiro? Ele é brasileiro. E é o mesmo desde o começo ou você teve mudança? Não, mudou. Esse aqui é o que ele trabalha só na Ásia. Nos países ali. Tá. Ele tem um parceiro, um alemão, que aí eles trabalham ali na Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, Singapura, Camboja, tudo aqueles lados ali, eles que têm um contato forte. E aí você ficou lá? Aí eu fiquei lá, terminei esse primeiro ano no Vietnã, no Quang Ninh,
E aí no ano seguinte, antes de terminar o campeonato, o Ho Chi Minh me contratou. E aí foi quando eu fui pro Ho Chi Minh que foi assim, foi o meu melhor momento ali, tanto financeiramente quanto dentro de campo. E aí, acabando isso, apareceu uma situação para mim ir para Indonésia. E aí foi ano passado. E aí fui para Indonésia. Aí fiquei 2 meses da Indonésia e começou a pandemia. E aí, pra qual lugar da Indonésia que você foi? Bandung. Esse eu não fui. Acho que dá 2, 3 horas de Jakarta. Tá. É uma cidade, você vai de carro de Jakarta, 2, 3 horas de carro. A cidade, ela é grande, não, ela é um pouquinho grande, assim, não igual São Paulo, igual Ho Chi Minh, ela é uma cidade grande. E ela tem muita população lá, né? Então tem muito torcedor, muito fã. E esse time é como se fosse o Flamengo da Indonésia, o Corinthians da Indonésia. Eu lembro que foi eu e outro brasileiro também desse empresário, que aí eles fechou nós 2 lá. E aí a gente chegou no aeroporto, aí tinha torcida, tinha pessoal que já reconheceu. Legal. E aí o rapaz do clube foi buscar a gente no aeroporto e levou pra casa onde iríamos morar. Aí eu lembro que a gente chegou, era umas 9, 10 horas da noite. Ele tirou uma foto nossa e postou no Instagram do clube. Eu tinha, acho que na época eu tinha o quê? 8, 10 mil seguidores. Aí eram umas 10 horas, a gente fez tudo lá que tinha que fazer, preencher algumas coisas, aí colocou chip no celular, essas coisas. E aí a gente, cansado, foi dormir. Aí eu lembro que eu acordei no outro dia, umas 10 horas da manhã, eu tinha 55 mil seguidores. Nossa! Tipo, o pessoal era fã mesmo, fã. Né? Que loucura. Eles são loucos pelo time mesmo, loucos pelo time. Tem a torcida organizada. Eu brinco que é um Flamengo, a página do clube tem quase 5 milhões de seguidores. E é uma coisa que... É uma coisa que assim... Que a gente não imagina. Não imagina, jamais. Eu falava, não é possível. Aí chega lá, o estádio tem 60, 70 mil pessoas para assistir o jogo. É uma loucura. Que loucura, eu juro. Eu nunca que eu ia imaginar isso. Na Indonésia, hein? Eu também não imagino, porque assim, o Vietnã, ele tem algumas cidades que a atração da cidade é o futebol. Tem as cidades que ela vive o futebol. Teve até ano passado no Fantástico, passou uma reportagem na época da pandemia, alguns lugares que estavam voltando e tal, e passou uma reportagem do Vietnã, que é a cidade de Nha Trang. A Nha Trang é uma cidade pequenininha e não tem nada. Acho que tem nem shopping tem. Eles falam lá que é um market, né, que eles falam. E aí é um complexozinho onde tem algumas lojinhas e tal. Só que a atração da cidade é o futebol. Aí, dia de jogo, o estádio lota. 20 mil pessoas, 15 mil, estádio lota. Aí fala, pô, aqui acho que é por conta disso. Agora em Bandung não, é porque eles são loucos mesmo pelo futebol. E a cidade grande, tipo, tem tudo. Só que dia de jogo vai todo mundo. O futebol lá é tão louco que dia de clássico o Bandung tem uma rivalidade com outro time lá que é o Persijara, se não me engano. Os jogadores têm que ir de tanque de guerra. Nossa! O negócio não é sério, é um tanque de guerra, tanque de guerra é um carro do exército mesmo. Mas, tipo, blindado, segurança, blindado, né? Tudo mais. Blindado, porque eles não podem ir é pior que aqui. De ônibus, tudo não vai. É só blindado. E de novo, né? A gente não imagina. Não, porque a gente vê rivalidades fortes, Boca e River, que teve a confusão na Libertadores, Palmeiras, Corinthians e tal. Beleza, você imagina nisso. Agora, pô, de blindado, com isso aí, eu acho que o que eu mais imaginei próximo disso é tipo um Fenerbahçe versus Galatasaray, né? Que é lá na Turquia. Mas igual isso aí. Eu também nunca tinha visto. Aí quando eu cheguei, eu falei, será? Aí dia de clássico vai 2 blindados pro hotel de um time, 2 pro hotel do outro. E os 2 times vão de blindado. Se você faz gol no clássico, você vira herói. Vira herói. Chegou a fazer? Não. Não deu tempo, não né? Deu tempo. 2 começou meses. a pandemia e aí eu vim embora por conta da minha mãe. Também. Falei, era só eu e minha mãe, e aqui eu falei, não, eu vou pra casa,
Porque lá eles falaram, na época eu cheguei, a gente viajou pra Malásia pra disputar uma Copa. Uhum. Aí foi todo o time, a gente disputou uma Copa e voltou depois da Copa, foi uma Copa rápida lá e a gente voltou pra Indonésia. Aí chegando na Indonésia foi quando começou o surto muito, muito grande. Aí o clube recebeu a notificação da federação dizendo que o campeonato seria adiado. Uhum. Não tinha data para começar e aí o clube começou a ter preocupação de treinos, não sabia como ia ser os treinos, se ia poder treinar por protocolo e tal. Aí eu falei, então eu vou para casa. E não tinha data pra Não acabar, tinha. né? Então. Não tinha. Aí eu falei, então eu vou para casa. E liberaram na boa. Aí me liberaram. Tranquilo, assim. Me liberaram, falou, não, tudo bem. Aí o outro brasileiro que foi comigo ficou. Aí tá lá até Uhum. hoje. O clube tudo hoje tem 400 mil seguidores. Loucura, né? Loucura. Nossa. E aí eu vim embora. E aí foi quando eu cheguei aqui no Brasil e aí começou a pandemia aqui. Aí tanto que a gente estava conversando, antes de voltar pro Brasil, eu estava na Indonésia, e aí eu voltei pro Vietnã, que tinha algumas coisas minhas lá e tal. E aí eu peguei o último voo, cara. O último voo, antes de fechar o país, eu peguei o último voo para vir pro Brasil. Loucura, né? Que era eu e mais um brasileiro que a gente tava lá pra vir embora. A gente tava nessa preocupação de passagem e tal, e procurando. Aí eu consegui com um amigo meu que trabalha aqui no Brasil com vendas de passagem, ele conseguiu pra mim e falou, ó, eu consegui a sua pra sexta e a do Diogo pro domingo. Aí o Diogo falou, não, tudo bem, se conseguiu, beleza. Aí eu viajei na sexta, só que o Diogo não conseguiu viajar no domingo. Porque o país fechou e já não podia sair nem entrar mais ninguém. Você saiu de lá em fevereiro ou março? Acho que se eu não me engano foi fevereiro. Porque lá começou a fechar antes, né? Lá em Dubai fechou dia 24 de março, que foi o voo que eu peguei. Foi fevereiro, porque aqui tava tendo carnaval ainda. Você veio curtir o carnaval enquanto a galera já tava fechada. Foi fevereiro. Eu lembro que tava na época do carnaval aqui no Brasil e lá a gente já tava passando pela pandemia. Já tava o começo, né, de tudo. E aí quando eu cheguei aqui já tava ia começar aquela movimentação. E aí cheguei e falei, vamos aguardar o que aparece por aqui. Se pra lá voltar alguma coisa e der pra voltar, eu volto, senão a gente vai aguardar. E aí foi quando apareceu a oportunidade pra mim ir pro São Caetano. Que o campeonato tava paralisado, mas os diretores estavam precisando, alguns atletas iam sair, não ia continuar por questão de contrato e tal. E aí um conhecido meu que mexe que é empresário também, falou, você tá no Brasil? Eu falei, tô. Mas como é que tá a questão de contrato? Eu falei, não, eu peguei a liberação para vir embora, porque lá não tem previsão de volta. Ele falou, se eu arrumar uma situação para você aqui no São Caetano, te interessa e tal? Eu falei, vai ser bom, ia ficar aqui no Brasil parado esperando. Sim, pelo menos tá fazendo alguma coisa. Minha atividade. Aí ele falou, então beleza. Aí fui para lá. Aí disputamos o Campeonato Paulista da segunda divisão, A2. Aí fomos campeões. E aí assim que acabou eu viajei embora. Não, desculpa. Acabou o Campeonato Paulista. E aí que o Campeonato Paulista acabou em outubro ou novembro. Foi outubro, porque foi o título do Palmeiras em cima do Corinthians. Eles marcam outubro, se não me engano. Aí foi isso mesmo. Aí fomos campeões. E aí eu recebi uma proposta para ir pro Juventus da Moca. Tá. E aí eu falei, mas eu tinha essa situação para voltar pro Vietnã. Só que aí, infelizmente, eu tive que entrar na justiça contra o São Caetano. Por questões salariais e tal, a gente teve esse problema. E aí eu saí por liberação judicial. Só que quando eu entrei na justiça, eu entrei assim que eu saí. E era para mim viajar para o Vietnã de volta no começo de dezembro, só que eu ainda não tinha sido liberado judicialmente. Nossa. Aí foi quando o pessoal, o Diogo que veio comigo voltou para lá, outros atletas voltaram e eu não pude voltar por conta disso, porque eu poderia voltar, viajar para lá e chegar lá e não poder jogar. Sim. Porque a justiça não... Na teoria você ia ter contrato com o São Caetano. Aí eu falei,
fiquei nessa indecisão, falei, é melhor não ir. Se às vezes a gente viajar e a liberação sair, você já vai estar lá, é menos mal. Falei, mas o problema é se a liberação Se não sair. sai, daí você fica com o mico na mão. Aí falou, não, então vamos aguardar. Aí aguardamos. E aí o pessoal viajou, acho que uns 5 dias depois que o pessoal viajou, saiu a liberação. Nossa, não era pra ir mesmo, Não era né? pra ir. Mas é legal você tocar nesse ponto, porque, vamos lá, na teoria você foi da Europa, aí foi pra Ásia, encontrou um primeiro mundo, porque Sim. lá é a estrutura dos caras de primeiro mundo Sim. pra eles, né? Você falou, pô, já dava entrevista pra programas, ia disputar clássico com tanque de guerra, então você tinha uma estrutura legal, aí você volta pro Brasil, Como um que time foi da esse segunda choque, divisão né? no Paulista, porque assim, o São Caetano teve uma estrutura lá atrás. São Caetano chegou eu cheguei aí em jogo de final de Libertadores, o São Caetano contra o Olímpia no Pacaembu. Então chegou a ter uma estrutura, mas decaiu. E eu acredito que a estrutura não nem chegue perto do que você tinha lá na. Como que foi esse choque, assim, esse grande choque? É, que nem você falou, o São Caetano já foi um clube maior, né? Lógico que a instituição ela é muito grande ainda, Uhum. só que investimentos, tudo caiu bastante. Até os investidores que tinham, que davam suporte no clube saíram. Só que ainda o clube ainda é São Caetano, é do São Caetano, né? Uhum. Então a estrutura assim, do clube era muito boa Legal. ainda, muito boa. Questão de alimentação, aí eu morava num apartamento, só que aí já era por conta própria. A gente optou por pegar um apartamento lá próximo, Uhum. até para não ficar saindo daqui e indo para lá todos os dias. E só que o clube lá em geral ainda é muito bom. Legal. Não, logicamente não era próximo ao que eu tinha lá, mas era muito bom, então a gente acaba não sentindo tanto. E assim, a gente tá lá numa boa estrutura, só que a gente não tá no nosso país, a gente não tá na nossa língua, nas brincadeiras, então aqui a gente talvez não tenha tanta estrutura igual lá, mas a gente É um conforto, né? muito diferente, que a gente chega no vestiário, brinca um com o outro na nossa língua, faz as nossas resenhas, as brincadeiras, você acaba esquecendo dessas coisas, desses detalhezinhos. Sim. E aí falei, pô, foi muito importante até para voltar pro país e ter uma vivência legal aqui junto com o pessoal do nosso país, porque eu só tive lá, profissionalmente eu só tive lá. E aí eu voltei, tive tudo isso e graças a Deus foi muito bem. E aí saindo do São Caetano, como não teve a liberação, aí eu fiquei pro Juventus, joguei o Campeonato Paulista e aí no meio do ano agora eu viajei para Malásia. Legal. E aí, como que foi essa oportunidade aí de ir pra Malásia? Então, esse meu empresário, ele já tinha falou, ó, se você não conseguir viajar agora, em dezembro, a gente vai continuar mantendo contato com o clube, que seria pro Vietnã, né? E se caso no meio do ano eles abrirem a oportunidade de você vir, a gente fecha e você vai. Eu falei, não, beleza, mas a gente vai estar tentando mexer em outros lugares. E aí, antes de acabar o Campeonato Paulista esse ano, ele me ligou e falou, ó, tem uma situação na Malásia, muito boa, o clube não está muito bem no campeonato, eles querem trocar os estrangeiros que estão lá, e a gente mandou seu material, eles gostaram e acho que vai ser muito bom. Aí eu falei, vambora. É o White End. Aí ó, que a gente olha só o presente, gente, que demais. Rodrigo vai fazer sucesso. Eu vou até pedir um autógrafo aqui. Porque é verdade, tem que pedir um autógrafo pra camiseta. Gente, diretamente da Malásia, olha isso. Essa aqui vai pra coleção. Não vou nem usar. Muito linda. Você joga com Vinícius 94. Legal. Vinícius 94. Foi quando eu cheguei no Vietnã e costumava jogar com a 9, que aí lá você escolhe a sua numeração. Tá. E aí já tinha a 9 sendo utilizada, né? Aí eu falei, então vamos no 94 mesmo, que é o ano que eu nasci. E vamos embora. Aí ficou. Gente, e legal. tá Vinícius, porque a gente tá chamando ele de Joel, mas é Joel Vinícius, então, por isso que tá Vinícius.
Tão novo, 94. Um bebê. E lá rola esse lance de superstição de número, que nem aqui ou não? Não. O 10 joga na lateral, essas coisas. Tem bagunçado. Muito disso, tem muito disso. Pra gente é bagunçado, né? Pra eles é normal. É normal, é comum, né? Que lá cada um escolhe seu número. Uhum. Às vezes, tipo, o camisa 10 é atacante, aqui no Brasil é o clássico meia e tal. Às vezes lá tem time lá que o lateral joga com a 10 porque ele escolheu antes, ou ele tem a superstição de só jogar com a 10. Não é igual aqui, né? Que já é meio tabeladinho, assim. Aqui você olha o 10 e você fala, tem que marcar esse cara. Entendi. Lá não, lá tipo, ele tem jogador que eu só jogo com a número 50, mas ele é zagueiro, atacante, eu só jogo com a 9, mas eu sou zagueiro. Aí não tem muito esses números fixos. E como que tá, assim, a vida lá na Malásia? Você tá gostando? Como que foi a adaptação? Você acha que é muito diferente? Porque quando eu penso no Vietnã, na Indonésia, na Malásia, a Malásia tá, né, bem acima, né? Então, como que tá sendo aí pra você? Lá, os que estão acima, assim, tirando os grandes, que é Japão e China, acho que vem Indonésia e Malásia, daquele lado ali, os países que estão mais acima. Uhum. E a adaptação foi muito tranquila por esse tempo que eu já tinha vivido no Vietnã e Indonésia. Então, chegando lá, já sabia um pouco do fuso horário, um pouco da alimentação, um pouco de como seria. Foi um pouco mais fácil. Só que o que me dificultou bastante foi porque assim que eu cheguei lá, ainda eles estavam, né, no protocolo de restrições. Então eu cheguei, aí já fui direto para um hotel pra quarentena, para fazer a quarentena, e assim que eu saí, o país estava totalmente fechado. Nossa. Tanto que os meus primeiros treinos foram online. Que era treino online? Eu saí do aeroporto e aí fui para casa de um amigo meu brasileiro, e o pessoal do clube me pegou lá, me levou pro apartamento onde eu iria morar, e aí o falou, pelo protocolo do governo ainda acho que tem mais 1 ou 2 semanas que a gente tem que fazer os treinos online. Então o treino online era o quê? Eu gravava um treino, fazia uns exercícios, gravava, mandava pro preparador físico. Nossa. E aí esse era o meu treino diário. Foi uns 4 dias assim, 4, 5 dias desse jeito. Aí depois foi liberado o treino presencial. Aí a gente ia pro campo, aí já fazia os treinamentos, só que só podia fazer isso. Era do campo pro apartamento, do apartamento pro campo. O máximo que podia ir era no mercado, era a única coisa que estava aberta, era mercado e farmácia. Então aí tinha um mercado no condomínio, né, no hall do condomínio onde eu morava. Então a gente descia no elevador, ia pro mercado para casa. Essa foi uns 2 meses assim a minha vida. Nossa. A chegada lá foi bem. Então não teve nem o que adaptar, porque eu só ficava dentro de casa, comia e treinava. Né? Que loucura. E é legal que você vê que o pessoal lá respeita essas restrições. Sim, né? É uma educação forte voltada para, se a gente respeitar, vai passar mais rápido, né? Sim. Tem essa consciência, né? Lá até restrições de municípios tinha. Eu morava na cidade de Kuala Lumpur. Distrito que chamava lá Chalão. Aí tem outros que é Selangor, que é a KL, que é a capital onde ficam as torres lá e tal. Que assim, teoricamente é próximo. Só que a gente não podia sair da minha área ali para ir para dar 20 minutos de carro. Só que você não podia ir, porque tinha as barreiras, né? As blitz da polícia e tal. E se você só poderia passar se tivesse um documento. Falou, igual quando eu cheguei no país. Aí o rapaz que foi me levar do clube foi com uma carta timbrada lá pelo clube, tudo, pela assinatura e tal, passou na polícia, aí eles falaram, o Joel Vinícius tá saindo da polícia tal, para ir para tal, vai se apresentar no clube, então você só poderia passar com o papel da polícia. Sem isso, você não poderia. Às vezes, teve cara que tentou, foi preso, aí paga a fiança, uma taxa.
Então lá eles respeitam muito isso. Lá 8 horas tá tudo fechado, 8 horas da noite. Então você tinha o mercado, você poderia fazer até as 8, dava 7h59 e eles já começavam a anunciar que ia fechar, e 8 horas fecha. Tipo, quem tá lá dentro tem o tempo para pagar e sair, mas não tem mais ninguém para entrar. É muito de respeito, né? Eu lembro que eu tava, acho que foi em 2018, eu tava nos Estados Unidos, em Miami, e acho que deu 8 horas da noite e o shopping tava fechando. Aqui, 8 horas da noite, se o shopping tá fechando, eles vão esperar todo mundo ir embora. Lá não, a vendedora da loja pegou e falou: vocês podem se retirar, por favor? Porque a gente tá fechando. Mas eu ia comprar dela. Ah, você pode voltar amanhã. E é muito isso, né? Regras. Eu acho que isso falta Sim. aqui pro Brasil. Eu acho que não vou usar nenhum juízo, não vou colocar ponto nenhum, mas eu acho que se o brasileiro tivesse colaborado, a gente poderia estar melhor. Tá melhor. Entendeu? Muitas vidas ainda. Mas a gente não consegue. Falando no geral, nem a máscara direita a galera consegue usar. Imagina respeitar outras restrições, né? Mas... Lá você não pode, igual aqui a gente tem costuma falar que é o jeitinho brasileiro. Lá teve um amigo meu que desceu no mercado, ele foi buscar só. Na verdade, ele pediu uma comida no aplicativo, e aí ele esqueceu, desceu sem máscara. Aí ele desceu, pegou a comida e subiu. Era só pra pegar no saguão. Aí ele foi, no outro dia recebeu a multa tem multa na porta de casa. Tipo, lá é muito, muito sério. É isso, e você tem que seguir. Legal. Isso é bom, né? Porque se aqui fosse dessa forma, acho que lá o que teve de caso de mortes foi 30 mil pessoas. Se chegou a isso, né? Mas falar 30 mil é muita gente, mas comparado aos 600 mil do Brasil quase nada. E aí, falando um pouco dos seus planos, quais são os seus planos futuros? E eu tô com uma curiosidade: você jogaria por alguma seleção? Você se naturalizaria em algum desses países, principalmente o Vietnã, que você jogou mais? Você faria isso? Faria. Ai, que bonitinho. É porque assim, no Vietnã, hoje eles têm uma política de não aceitar mais estrangeiro na seleção. Teve até um brasileiro que jogou comigo no Ho Chi Minh, que ele chegou a jogar pela seleção. Ele mora lá, acho que hoje é 16 anos. É casado com uma vietnamita, tem filhos, tudo. Aí você pode pegar o passaporte após 5 anos no país, jogando no país. Aí você pode ter o direito a entrar com pedido e tal para ter o passaporte. E aí ele conseguiu ainda jogar. Ele jogou pela seleção e tudo. Aí depois os próprios atletas que eram convocados locais começou a pedir para não convocarem os estrangeiros naturalizados. Não. Porque eles falavam que tirava o lugar dos amigos deles. Tipo, tá vindo o Joel vai vir e vai tirar o lugar do vietnamita tal. E aí eles entraram com isso e pediram para a federação, o pessoal não convocar. E aí pararam de convocar. Tem muitos brasileiros, tem muitos estrangeiros lá. Tem um argentino lá que é muito bom, que é do mesmo empresário que eu. Ele tá lá acho que uns 10 anos já, tem o passaporte, tudo, só que ele não pode. E assim, eu penso em me naturalizar, se possível. Mas eu falo, a gente tem o sonho ainda de sei lá, vestir a amarelinha, né, essa camisa da seleção, mas eu falo, não descartaria. Tanto que tem um amigo meu, o Diogo, vou dar um abraço para ele, que ele certamente vai assistir. Ele se naturalizou para na Ásia agora também, mas agora eu esqueci o nome do país. Eu sei que ele se naturalizou e disputou até as eliminatórias da Copa do Mundo. Que legal. Olha. Ele e um dos amigos meus que jogou na Malásia também se naturalizaram. Agora me fugiu o nome do país, mas jogaram eliminatórias da Copa, jogaram contra as seleções grandes lá, e ele fala assim, uma oportunidade, uma experiência. Lógico, que você pode viver, né? Falar, se pintar uma oportunidade, com certeza eu vou me naturalizar assim.
Que legal. Sim. Eu vejo que quem perde é o país que não faz isso, né? Porque, querendo ou não, você já contrata um estrangeiro para melhorar seu nível técnico. Sim. E aí, se o estrangeiro pode a oportunidade de jogar pelo país, não, aí não, então seu nível técnico não. Hoje na Malásia, a seleção da Malásia, a metade é estrangeiro. Mas aí tem aquele lance do príncipe, né? Porque pelo que a gente estava falando antes, o príncipe gosta, pelo jeito, né? Gosta. Incentiva. Então acho que o príncipe tem o interesse de crescer, né? O time dele, o time do príncipe é 80% é estrangeiro naturalizado. Nossa. Deve facilitar o processo, Muito. né? Ele facilita muito. Tem até um brasileiro lá que tá para se naturalizar aqui, ele que tá fazendo isso aí. Tá fazendo todo. E acho que o brasileiro vai completar o 5º ano agora. E ano que vem ele completa o 5º ano. E aí ele já vai. O príncipe vai tirar para ele. Então, a metade, 70% do time dele é estrangeiro. E a metade da seleção é jogador Do time naturalizado estrangeiro também. A maioria é do time dele ou alguns que ele gosta. Que loucura. Né? Então, assim, aí você vê esse país que dá oportunidade e assim fortalece a seleção, e o Vietnã que preferiu os próprios jogadores ao invés de pô, se tem uns jogadores que vai nos fortalecer, nos ajudar, não, prefere ficar entre eles. E eu acho que eu vi um jogo não que eu vi um jogo do Vietnã, mas eu acho que eu ouvi falar do Vietnã por causa de alguma coisa ou olímpica ou porque você não imagina que tem futebol no lugar, e eu vi no jogo falar, tem muito mais futebol que aqui, se você for para pensar. É um fanatismo muito, muito louco. Lá eles têm esse fanatismo muito, muito legal também. Legal. Acho que não chega a ser comparado ao brasileiro, porque o brasileiro acho que respira futebol, mas é algo que a gente não imagina. É algo que a gente fala, pô, não é possível que pro lado de lá tenha isso. A gente acha que eles só vão jogar ping-pong. Eu falava, esses caras devem só jogar ping-pong. Que eles sabem de futebol, mas saber eles não sabem nada. Mas eles gostam bastante. Você não tá tão errado, né? Sabem correr, pelo que mas eles gostam bastante. Legal. E a estrutura dos estádios é animal mesmo, tapetão, essas coisas todas, ou tem ainda que... Tem muita coisa ainda a melhorar. Alguns clubes, igual o Persib Bandung, que é o da Indonésia, que eu joguei, tem um estádio muito bacana, que é um estádio que hoje ele tá interditado por conta de uma briga que teve. Nossa. Que foi nesse clássico aí, foi num jogo de clássico, que aí morreu 2 torcedores, e aí, porque o estádio ele tem capacidade, acho que é para 80 mil pessoas, e aí teve uma briga lá e morreu 2 pessoas, e aí o governo interditou o estádio, mas é um estádio também surreal. E na Malásia, que é o estádio do Príncipe, que aí deve ser outro nível, né? Coisa. O time tinha um estádio bom, e aí o Príncipe mandou construir outro. Nossa. Aí o estádio que ele construiu é padrão Europa, padrão Champions League, é um estádio surreal. O meu primeiro jogo na Malásia foi lá, foi contra eles. Acho que depois tem até alguns vídeos para mostrar, é algo extraordinário. Legal. Você fala assim, é um evento, cara, não é nem um jogo de futebol, é um show. O estádio todo iluminado, todo parece uma coisa de você fala, é outra vida, outra realidade, mas é só o dele. É só o dele. E você tá curtindo morar lá na Malásia? Tô. Agora nos 2 últimos meses que eu estive, o protocolo já deu uma aliviada, então a gente já podia passar as fronteiras, já podia ir nos lugares, os shoppings já podiam abrir, as lojas, ficar até mais tarde. Então aí já deu para conhecer um pouco algumas coisas, fui nas torres, conheci. Então você vê que é um país muito bonito. Da Ásia, ali, de todos que eu passei, eu conheci a Tailândia também, fui de férias para lá. Eu acho que a Malásia é um dos países mais bonitos. Sim. Tem as praias, tudo, que são muito bonitas também. E a Kuala Lumpur, que é a cidade
a capital ali então deu para conhecer alguns lugares e eu tô gostando bastante de lá, sim. Que legal. E o pessoal te chama pelo apelido? Você tem um apelido, né? Tá no seu Instagram lá. O pessoal chama mesmo? No Vietnã, alguns chamam. É. Na Malásia não, porque eu não cheguei a usar a máscara. Ah, tá. Na Malásia, o pessoal do meu time conhece, sabe? Porque eu brincava, levava algumas vezes no treino. Só que nos jogos que eu fiz o gol, eu não levei ela. Explica Gente, pra galera. conta aí explica pra galera como porque que é. assim, eu vi, né? Eu fui no Instagram, vi. Mas explica pra galera qual que é o apelido, o porquê surgiu o apelido, por que você começou. Eu vou contar um pouquinho a história de como foi. Eu sempre fui fã, até por tudo que significa do povo negro, povo preto. E aí eu sempre gostei muito do Pantera Negra, né? E teve um dia no Vietnã que eu fui na casa de um amigo meu, um brasileiro que jogava lá, e a gente tava conversando e tudo. E aí eu vi a máscara lá, a máscara do Pantera. Aí eu falei, ô Pedro, que máscara é essa aqui? Ele falou, mano, eu comprei que é como se fosse um Shopee, tem o Shopee, agora lá tem o Shopee também, mas tem um que chama Lazada, que é Vietnã, é só na Ásia. Ele falou, eu comprei essa máscara, comprei uns brinquedos pra minha filha no Lazada, e aí eu vi essa máscara aí e comprei, mano, mas chegou aí eu nunca... Falei, eu vou levar ela que eu vou fazer um gol, vou colocar ela. Ele falou, você não vai colocar nada. Porque lá eles não têm esse costume também, tipo, de fazer comemorações. Aí faz o gol, você abraça, tudo. E eu falei, eu vou fazer um gol e vou colocar essa máscara aí. Ele falou, duvido, você não vai fazer isso não. Eu falei, você vai ver então. Aí dormimos, tudo. Aí no outro dia eu levantei, peguei e fui embora, esqueci da máscara. Aí eu tava chegando em casa, ele me ligou, falei, vocês que deixou a máscara aqui, falei pra você que você não ia usar. Ele falou, mano, aí isso era numa quinta-feira. A gente ia jogar no sábado e a gente ia concentrar na sexta. Aí eu falei, vou treinar hoje à tarde, vou sair do treino, vou buscar a máscara, que eu vou concentrar na sexta, no sábado eu vou fazer o gol e vou colocar a máscara. Aí ele falou, duvido. Aí fui, treinei, voltei, busquei a máscara e concentramos. Aí no sábado saiu um pênalti, eu bati, fiz o gol e aí foi quando eu coloquei a máscara. Aí coloquei a máscara e foi febre. Aí eu falei, aí virou tradição. Aí virou tradição. Aí eu falei, agora vai ser a galera espera, né? A marca registrada do Joel aí virou. E como eles não têm esse costume lá, principalmente no Vietnã, quando eu coloquei, todos os jornais, revistas, e foi numa época assim que eu tava muito bem, tava fazendo muitos gols, graças a Deus, e aí todo mundo tava falando muito de mim, então eu fiz a máscara, coloquei e ficou mais em evidência ainda. E lá eles gostam muito do campeonato inglês. Lá eles são muito fãs do campeonato inglês. E eu não sabia disso, mas um jogador do Arsenal tinha feito um gol e colocado a máscara também. Só que eu não sabia disso. Eu realmente não tinha visto. E aí quando eu faço o gol e coloco a máscara, eles começaram a fazer a comparação. Falar que era foi o Aubameyang. Falar que era o Aubameyang no Vietnã, que começou a simbolizar e tal, e aí ficou muito marcado. Então aí toda vez que eu fazia o gol eu colocava a máscara. Que e aí legal. virou marca registrada. Aqui no São Caetano também coloquei, no Juventus quando eu fiz o gol coloquei lá na Indonésia. Só na Malásia que eu não coloquei, porque os jogos que eu levei, que eu fiz os gols, eu não tinha levado ela. Um foi contra o Príncipe, foi o meu primeiro jogo. Então aí eu acabei não levando ela. E aí nos outros jogos eu falei, acabei deixando ela um pouco guardada. Falei, deixa ela aqui daqui a pouco. Vai que eu faço contra o time do Príncipe, ele não gosta e muito. E o pior é que eu fiz o gol. Meu primeiro gol foi contra o time do Príncipe. Eu falei, mano, se eu colocar essa máscara... Ou então... Eu vou ser deportado. Ou então o Joel vai conquistar o Príncipe, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir falar que o Joel tá no time do Príncipe. Sim, eu espero. Olha só, é um objetivo então? Objetivo. Legal. Legal, eu espero que você consiga chegar nesse objetivo. Com certeza. Obrigado. Onde que a gente consegue assistir esses jogos? Tem algum verdade. aplicativo? No YouTube. No Na Malásia, YouTube. o campeonato malaio, ele passa no YouTube. Tem um canal no YouTube que transmite todos os jogos. Olha só. Depois a gente vai deixar o link aqui na descrição pra gente conseguir ver os jogos do Joel, né? E prestigiar. Olha Todos só os que jogos legal. lá são transmitidos no YouTube. No Vietnã tinha um aplicativo,
Aí eu não sei como que está agora por conta da pandemia, mas o campeonato também lá tá parado. Tanto que esse ano não teve, acho que teve 10 rodadas e aí eles pararam o campeonato. Pode ser que volte ano que vem, pode ser que eu volte para lá também, não sei. Mas eu sei que na Malásia todos os jogos eram transmitidos pelo YouTube. Que legal. Transmissão ao vivo pelo YouTube. Animal. E deixa um recado tanto para a galera que, falando de mercado, né? Da galera que tá enfrentando uma dificuldade ou pode estar perto do diamante, mas está pensando em desistir. E também para molecada, às vezes o pai, a mãe tá vendo esse episódio, quer mostrar pro filho um jogador de futebol. Deixa um recado para essa galera que ou tá começando ou então tá passando por algum ponto para isso. Isso aí foi o que eu passei bastante também, que nem a gente conversou ali agora. Com 15 anos eu fui para um lugar e achei que ali seria o ápice, mas o mundo do futebol, a vida do atleta, ela é instável. Isso acho que eu falo em todas as categorias, né, do atleta, seja no futebol ou qualquer outro esporte, ela é muito instável. Às vezes você tá bem, aí tem uma lesão ou alguma coisa que, igual no caso eu tive fratura no nariz e eu optei por desistir, por parar. E alguns atletas tem uma lesão, outros têm algum momento difícil, igual eu tive no América Mineiro, eu tive um momento difícil de não estar bem. No Criciúma eu tive um momento difícil também, que foi a vista. Só que o que eu falo é que a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, se é um sonho. Hoje, graças a Deus, eu tenho bastante pessoas que me seguem no Instagram, que às vezes mandam mensagem, que falam. E o meu conselho é sempre olhar para frente e não olhar para a dificuldade. Você olha para o seu objetivo. Eu costumo falar que quem sabe o que quer não tem medo do processo. Às vezes vai ser difícil, às vezes não. Sempre é difícil, né? Vai ser difícil, vai ser complicado, mas a gente tem que persistir. E a gente comentou no começo, é aquele cara que está buscando os diamantes. Às vezes o seu pode ser só mais uma paredezinha que fina, que é um estralinho ali, um murro, você derruba a parede e aí você acaba optando por desistir. E o cara que está aí com a rocha inteira ele vai continuar e ele vai alcançar. A minha vida foi isso. Eu tive muitas quedas, tive muitos problemas, mas nunca desisti. Então o que eu passo é persistência. Futebol, ele vai muito nisso. Eu tive muitos amigos que, tecnicamente, às vezes tinha mais qualidade que eu. Igual a gente comentou no caso do Vini, o Beiço, era um cara que a gente olhava assim e falava, mano, esse cara jogando, ele é absurdo. Ele é um absurdo. E hoje, você vê ele novo, mas ele não joga mais. Ele, então você fala, pô, um cara que tinha a qualidade que tinha, podia jogar por muito tempo em clubes grandes, enormes. E ele optou por parar porque às vezes não aguentava mais, né? A gente não pode também crucificar sim. Às vezes para ele falar, pô, esse aqui é o meu limite. E aí eu costumo dizer que a gente tem que ir além do limite. Se é o sonho, se a gente quer ser jogador, se quer ser um atleta bem sucedido na sua carreira, bem sucedido não é ter muito dinheiro, ser milionário, famoso, não. É você ser realizado mesmo, você ser próspero naquilo que você faz, você chegar em casa e se sentir bem, ter tranquilidade para descansar, para sair com a família e falar, pô, minha profissão me faz feliz. Só que isso aí não vai ser do dia para a noite, isso aí não vai ser fácil, isso aí vai ser com muito trabalho, muita dificuldade, mas a gente não pode desistir nunca. Com certeza. Nossa, a sua história, assim, muito bonita, Joel. É emocionante mesmo, né? Ver toda a sua trajetória profissional, de onde você saiu, aonde você tá hoje. E um beijo especial para Dona Tereza, né? Porque em diversos momentos o Joel fala da importância da sua mãe, né, na sua carreira. Então é muito bonito a gente lembrar dela também. E muito obrigada aí por você ter vindo, por você ter compartilhado. Assim,
Tanto eu quanto o Rodrigo, a gente te Incrível. deseja tudo de melhor nessa nova fase da sua vida, né, pessoal? E Obrigado. também da sua vida profissional lá na Malásia. E passa o link pra gente acompanhar e os agora eu tô jogos. acompanhando no Instagram, já tô seguindo Não, ele, eu porque- também. Agora, depois desse episódio, eu até aprendi mais sobre futebol. Você já vai ter o dia que se você arrumar um pretendente que entende de futebol, você já consegue conversar de Já futebol. consegue, É, vai saber olha ali as só. posições, já vai Já tô saber os- sabendo algumas coisas, Já né? sabe que é 11 contra 11, né? Não, isso eu aprendi hoje. Também aprendi das posições. Legal, legal. do impedimento, mas se você lembra o que é o impedimento, será que ela sabe? Ah. Não, o impedimento é quando... Ai, gente. Gente, vamos falar sobre carreira, desenvolvimento profissional. Não, o impedimento é quando você é impedido de... É um bom enrolado. Você tentou dar uma boa enrolada agora. Você vê isso? É muito treino, porque às vezes você tem um cliente que você não sabe o que você respondeu para esse cliente, e aí você Mas Mas usa... isso, gente, eu fiz isso por 6 anos, né? Às vezes eu não sabia o que responder. Aí você fala, não, vou ver com o meu time de Você desenvolvimento. você devolve com uma outra pergunta. Essa lógico. tática é incrível. Não, mas agora pra fechar o episódio, vocês vão ter que me explicar o que é o impedimento. Eu vou deixar com o jogador profissional. é quando o atacante Ah. ou determinado jogador ele está à frente da linha da defesa adversária. Então, para ele receber a bola, ele tem que estar atrás da linha da defesa ou Tá. se ele tiver ele ser um jogador mais próximo do goleiro ou da linha de fundo, sem a bola, ele não pode receber a bola. Ele tem que ter um jogador adversário à frente dele para ele poder receber a bola. Ah, entendi. Por isso que a gente fala que o banheiro, ele não pode ficar lá na banheira sem ter se ele estiver lá dentro da banheira sozinho e não tiver um adversário, uma defesa ali, ele está impedido. E aí ele não Entendi. pode receber a bola. E você fica muito em impedimento? Não, eu costumo a sair mais em velocidade, até pela velocidade ali, pela altura passada larga, que a gente costuma dizer, e aí eu não fico tanto assim, não. Não, legal. Olha só, fechei o episódio sabendo o que Sabendo é o o que é. impedimento. Já dá pra dar uma aula, já sabe mais de futebol que muita gente. Já. Até parece, gente. Acho que eu preciso de mais uns 5 episódios aqui pra saber mais de futebol. Joel, deixa pra nossa audiência suas redes sociais, onde eles podem te acompanhar. Passa pra eles, porque eu acho legal eles acompanharem mais a sua história, porque realmente você é um cara incrível. Bater um papo Sim. com você Obrigado. foi demais, foi super legal. Com certeza. Então deixa pra audiência as suas redes sociais aí. Hoje eu tô usando só o Instagram. Facebook eu não tenho usado muito, mas o meu Instagram é Joel Vinícius 94. Vai abrir lá, vai ver a foto do Pantera lá. É isso. A gente vai deixar todas as redes sociais aqui embaixo, então vocês conseguem acompanhar lá o Joel Vinícius 94. Gente, e pra quem gostou desse episódio, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário aqui. E quem quiser me adicionar nas redes sociais, Marcele Bronzoni em todas elas. A gente ainda vai fazer isso? Eu não tô fazendo mais porque. Você Nossa, quer fazer? eu me empolguei de fazer um Vamos negocinho. fazer mas também tudo bem. Rollops 90. Então, e é isso. Acompanhem o Café Conecta em todas as plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube. Compartilha com a galera, é muito importante. A gente tá no Twitter também agora, né? Essa novidade. Sim. Então, ajuda a gente a crescer, porque isso aqui, ó, esse bate-papo legal, é feito pra vocês. É isso aí, galera. Até o próximo episódio.